O episódio começa com uma mina topzera rezando em um santuário. Depois chega mais uma mina topzera, que acaba tropeçando e caindo de uma forma bem elegante, se segurando na mina de cabelo rosa. Pelo visto elas estão aí por causa de seus parceiros para o casamento simulado, mas a mina de cabelo rosa não quer admitir isso e sai toda envergonhada. A outra mina topzera então joga uma moeda e começa a rezar. Elas estão rezando para ver quem vai ser o parceiro de casamento delas, mano. Casamento simulado. Como o nome já indica, os casais de homens e mulheres são escolhidos para morarem juntos como suposto casal. E isso acontece na escola, mano. E todos da escola estão agitados por causa disso. Mas tem um cara que não está nem aí para isso. Ele só quer saber de jogar seu joguinho. Diz ele que sua noiva será escolhida desse jeito. Não sei como, né? Mas fazer o que? E o amigo dele fica debochando do jogo dele, que é bem antigo, com qualidade ruim. Eles então ficam aí conversando de qualidade de jogo. E do nada aparece uma mina. Aquela mina topzera de antes. E todo ignorante manda eles saírem do caminho. O nome dela é Watanabe Akari. E o cara de cabelo verde fica cheirando a mina, mano, falando que ela é adorável. Mas o Prota não concorda com isso. Ele acha ela desagradável. E ele não quer saber de gente assim. Depois aparece um cara todo estiloso e brilhando, mano. Esse daí deve ser o popularzinho. E a mina de cabelo rosa mudou rapidamente seu jeito, mano. Chega nele toda bobinha, falando que ele é bonito e blá blá blá. E é só o cara falar algo que ela se derrete toda, mano. Sabe nem disfarçar. Parece até outra pessoa. O sinal então toca. E na sala de aula o cara parece até morto. A outra mina topzera então foi falar com ele. De que chegou a hora do casamento simulado, né? Ela está tensa. E o cara não é bom com garotas. Ele também está preocupado. A única garota que ele fala normalmente é ela. Sua amiga de infância e também seu primeiro amor. O cara nunca disse nada do que sente para ela. Ele está satisfeito se o clima continuar desse jeito entre eles. Ela é uma garota tímida. Então ela quer que seja alguém que ela conheça bem, como parceiro de casamento. Eu senti uma indireta aqui, hein, mano. Mas o cara é retardado. Então ele só concorda. A professora então começa a explicar do casamento simulado. A partir de agora eles irão morar com seu par em um dormitório de treinamento. E eles irão monitorar seu estilo de vida e suas ações. Dois adolescentes morando juntos no mesmo teto vai dar merda. Mas como eles ainda são estudantes, seus quartos são separados. E para entrar no quarto terá que usar sua digital. E o Prota então começa a pensar. E lembra no que sua amiga de infância falou. Que seria ótimo se for alguém que conheça bem, como parceiro de casamento. E ele mesmo começa a inventar desculpas na cabeça dele. De que é seu amigo de infância, que ela não vê como homem. E blá blá blá. Mas ele para e pensa que se formarem um par talvez dê certo, né? E começa a ficar com um sorriso no rosto, pensando em coisas boas. Pois é, né? Sua parceira acabou sendo a mina topzera de cabelo rosa. E ela já começa a reclamar, mano. Sendo que o cara nem tem culpa. Ele também não queria isso. Ela então se senta no sofá e continua reclamando de seu parceiro. O cara também se senta no sofá e fala que também é a vítima aqui. A mina só dá uma olhada para ele que ele se mija todo, mano. Já sabemos quem manda aqui, né? Ele então começa a falar de que tem alguém com quem queria formar um par. A mina até já sabe quem é, mano. Ele é meio óbvio também. Ela começa a tirar onda de que ele é óbvio demais, sendo que ela também não sabe nem disfarçar. E ela começa a falar umas coisas, parceiro, que o cara começou até a imaginar cenas de cultura, mano. E eles perderam pontos por causa dessa discussão. Eles perdem pontos se não se darem bem. E a mina ficou desesperada, mano. O cara na sinceridade fala que se for desse jeito nós iremos ficar com uns 10 mil pontos negativos. A mina puxa ele na violência e manda ele se dar bem com ela agora mesmo. O jeito que ela pede para se dar bem com alguém é diferenciado. Ela quer aumentar seus pontos para chegar no ranqueado e trocar de par. O cara nem sabia como funcionava, mano. A mina então puxou o manual do casamento simulado. E o cara começa a ler. E no final de cada mês, os 10 pares com mais pontos ranquear terão o direito de trocar de pares entre si. Ela então quer chegar no ranquear para trocar de par com o cara que ela gosta. Mas chegar no ranquear significa que eles terão que se dar bem. O cara pensando nisso começa a ficar todo envergonhado, mano. A mina não debocha e começa a chamar ele de senhor visionês. E começa a se agarrar nele. Que mesmo ela fazendo isso, está de boa para ela. O cara só faltou infartar, mano. Só porque ela encostou seu gudeká nele, velho. Depois dessa ele chamá-lo de visionês, mano. E ela chega sussurrando em seu ouvido, falando que será a esposa perfeita para ele. O cara com esses ataques vai acabar morrendo, do jeito que ele é. E com isso eles ganham um ponto e ficam com menos 2 negativos. Ela só está fazendo isso pelos pontos mesmo. E quer continuar fazendo isso. Mas o visionês não aguenta isso. É a primeira vez que ele faz algo assim. Ele então se levanta para comprar algo para beber. Ela pede um leite com morango. Como são um casal, ele irá comprar para ela, né? Essa é a lógica. Ele então vai lá. E depois que ele sai, a mina fica toda para baixo, mano. Ela só não quer que nenhuma garota tome um cara que ela gosta. E por isso ela tem que fazer isso. Também é a primeira vez que ela faz isso tudo.
tudo. Ele então pegou o leite com morango dela e acaba vendo a mina que ele gosta com outro cara e se esconde. E esse cara é o que a mina de cabelo rosa gosta. Pelo visto os pares foram invertidos, né? E não aguentando ver a cena dele se dando bem, sai correndo se lamentando. E quando chega em casa, a mina está bebendo seu leite de morango, enquanto o cara está acabado emocionalmente. A mina então começa a falar sua mente, mano. Ela começa a falar o que ele está pensando, de que ele terá que concorrer com aquele cara, e um visionês como ele não tem chance contra ele. Ela então chega nele com sua mão, fazendo carinho, para ele se animar. Essa mina devia ser atriz, mano, na moral. E o visionês mais uma vez não aguentou o ataque dela. Esse cara sei não, hein. Ela então começa a falar para tentar de verdade fingir que somos um casal, que se conseguiram ranquear terão um final feliz. O cara fica todo indeciso. Ela então pega em seu rosto e mais uma vez falando, mano, que mina topzera, hein, muita beleza para os olhos, que o cara não consegue nem olhar, mano, e fica inventando desculpas, querendo fugir. Ela então fica nervosa e pergunta se ele pretende ser um visionês para sempre. O cara não tem nem resposta depois dessa, e nesse momento a campainha toca, e ele querendo fugir dessa situação foi atender a porta, e é seu amigo o chamando para sair. O cara na hora diz que vai, tentando fugir dessa situação, né? A mina então manda ele esperar, e fala se ele vai sair enquanto estão com pontos negativos, mas o cara não pode fazer nada, né? A mina então manda ele dar um kiss antes de sair. Na cabeça dele, ela quis dizer peixe, sendo que eu não sei de onde ele tirou isso da cabeça. Ela teve que explicar que era um beijo, mano. Que cara retardado, hein? O cara então, depois de saber o que é, fica desesperado, e o amigo dele tocando a campainha sem parar. A mina num deboche falando que o visionês não é capaz de nem lidar com isso. O amigo dele já está doido na campainha, mano, e ela continua chamando ele de visionês, que ele nunca terá um relacionamento. E o visionês de cabeça cheia agarra ela, levanta seu rosto e mete um beijo na boca. Agora sim ele mandou bem, e vai embora com seu amigo, e fica todo envergonhado pelo que fez. E a mina fica caída no chão, toda envergonhada também. Ela não disse para ser nos lábios, mas o cara entendeu isso, né? E os pontos negativos voltam ao normal. Depois ele sonha com a mina que gosta, querendo um beijinho para acordar. A mina só mete umas cabeçadas na cabeça do cara, mano, que ele voltou para a realidade. Ele se levanta sem entender nada, está dormindo ainda, nem percebeu que amanheceu. E a mina manda ele se levantar com uma faca na mão. Vida de casado é assim mesmo, mano. E uma semana se passou. Ele então entra na sala dos professores e pega uns negócios rosa lá, e acaba vindo a mina que gosta com o popularzinho novamente, e vê ela se agarrando nele, e fica todo para baixo, porque parece que ela está se dando bem com ele. E ele ficou nesse estado porque queria que ela se preocupasse com ele e fosse falar com ele. Que cara patético, hein? E ele começa a viajar em seus pensamentos, imaginando situações dela se dando bem com o popularzinho como um casal, de que ele não é nada demais, só um amigo de infância, e sua própria imaginação fez chorar, mano. E as minas sem entender nada. Começou a chover, e ele não trouxe seu guarda-chuva, mas seu amigo trouxe, só que ele não quer dividir o guarda-chuva com ele, afinal é meio esquisito, né? E a mina de cabelo rosa chega correndo, e fala para o visionês que irá chegar tarde hoje, porque irá para o karaokê com o popularzinho, e sai correndo toda feliz, enquanto o visionês está para baixo, e seu amigo começa a reclamar da vida, com inveja, de que ele tem uma amiga de infância do tipo pura e doce e uma esposa simulada, descolada e bonita. Esse é o poder do protagonista de animes, mano. Até um visionês pode ter um harem. Depois ele vai para a sala dos professores e recebe a reclamação de que casamento não é uma brincadeira, é um curso e que é necessário para passar de ano. Mano, eu não acredito que eu estou ouvindo isso, não faz o menor sentido. Ela fala que a pontuação deles não subiu nem desceu por uma semana, ficou num 0, e se continuar assim eles não irão conseguir se formar. Para passar de ano tem que fazer coisa de casal, mano, fazer coisas culturais. Onde é que fica essa escola para eu ir também, velho? Depois corta para o karaokê, onde a mina de cabelo rosa está babando pelo popularzinho, meio óbvio ela, né? Enquanto isso o visionês está esperando a chuva passar e pensa na Watanabe, e começa a ter umas imaginações culturais dela com o popularzinho, fazendo coisas de cultura. Nesse momento chega outra mina topzera de quem ele gosta. Ela então se senta ao seu lado para esperar a chuva passar. Ela também esqueceu seu guarda-chuva, e do nada ela se joga nele, mano. O cara depois dessa quase infarta, foi pro céu e voltou. Ela fez isso porque pensou ter visto um inseto e se assustou, e começa a falar de hoje de manhã, que havia um enorme inseto, e foi por isso que ela se agarrou no popularzinho. Ele até ficou aliviado depois dessa. O visionês então chama ela pelo sobrenome, e ela não gostou disso. Isso a deixa triste. Ela quer que ele a
chame de Shiori, como costumava fazer. Senti uma indireta aqui, hein? Mas o cara não entendeu nada e fica se perguntando por quê. Que cara retardado, mano. Ele até tenta chamar ela de Shiori, mas não consegue. É covarde demais. E nesse momento chega o Popularzinho a chamando de Shiori. Até o Popularzinho que acabou de começar a conhecer ela chama ela de Shiori, mano. Japonês tem esse negócio de primeiro nome, né? O Popularzinho trouxe o guarda-chuva para ela. O Visionês então manda ela ir com ele e fala que irá ficar bem e a chama pelo sobrenome. Não teve coragem o suficiente e a mina ficou toda tristinha, mano. E do lado de fora tem o Watanabe com o guarda-chuva ouvindo tudo. Depois ele fica todo para baixo e com motivo. E nesse momento chega o Watanabe com o guarda-chuva. Eles então vão embora juntos e no caminho ela começa a reclamar. Ela reclama e o cara todo para baixo só pede desculpas. A mina então nervosa puxa sua bochecha e fala para ele não desistir, pelo bem de nós dois. E ela dá um sorrisinho toda kawaii, mano. Depois dessa o cara percebeu como é patético, porque até o Watanabe sentiu pena dele, mano. Chegando em casa ela fez a janta, que o cara ficou até emocionado. Ele então vai pegar o ketchup e ela segura em sua mão, o deixando envergonhado, e desenha um coração em seu omelete. Ela fez com muito amor para ele se servir. O cara então come e achou muito gostoso. E quando a mina ia comer também, ele manda ela esperar e tenta ser corajoso dessa vez, fazendo ela comer na boquinha. Mas ela não entrou num clima e deixou o cara todo envergonhado. Mas depois ela pulou para a colher dele, comendo na boquinha. E nesse momento eles ficam se olhando com um olhar de que era aquilo. Mas o celular toca. Sempre tem algo para atrapalhar, né? O cara então se levanta e vai atender o celular. E fica todo envergonhado quando entra no quarto. A mina também ficou toda envergonhada depois dessa. E eles ficam se perguntando, sem entender, por que o coração deles está disparado, que não faz sentido. E assim termina o episódio. O episódio começa em um dia chuvoso, com o Visionês dormindo. E a mina que ele gosta bate na porta chamando seu nome. Ele então se levanta para abrir a porta. E a mina do nada se joga nele, que o coração do cara quase sai do lugar. A mina está carente, ela quer ficar junto dele. E o cara tenta dar uma de macho alfa e parte para cima dela querendo beijá-la. Claro que isso tudo é um sonho dele, só pode, né? Ele não tem tanta coragem assim. E nesse momento outra pessoa bate em sua porta, fazendo ele voltar para a realidade. Ele então se levanta reclamando e vai abrir a porta. E o Watanabe do nada se joga para cima dele e pede para ele ficar junto dela essa noite. E dessa vez é realidade, mano. Está acontecendo no mundo real. O cara não está entendendo nada. Eles então estão assistindo um filme de terror e o Watanabe está se borrando todo aí. Ela está com medo. Ela foi logo inventar de assistir filme de terror tarde da noite. Diz ela que está fazendo isso para chegar no ranquear, porque sua amiga disse que assistir filme de terror juntos pode render pontos. O Prota então desliga a TV. Afinal esse plano não vai funcionar sem cenas de cultura, né? Eles querem chegar no ranquear para trocar de par. E para isso dar certo, a Watanabe manda ele vestir uma roupa que ela mesma comprou. Pijamas para dois. Mas o Visionês não aguenta nem isso. Ela quer fazer ele vestir uma roupa de casal para ganhar pontos e manda ele vestir logo. O Visionês pensando nisso começa a pensar coisas erradas. Ela manda ele virar para o outro lado porque irá trocar de roupa. Ela vai trocar de roupa aí mesmo. O cara só faltou infartar. Ela começa a levantar a roupa e o Visionês sem saber para onde olhar se vira. No pensamento dele ela já está acostumada com isso. Ela então começa a tirar a roupa também. Nesse momento cai um relâmpago e a luz desliga. Acabou com a energia. Ele não consegue ver nada. E quando ia virar para o lado, a Watanabe se joga nele de uma forma bem elegante, com certas partes do seu corpo tocando nele. O Visionês fica desesperado, afinal tem coisas macias o tocando, e ele fica se perguntando qual parte do corpo dela é, afinal ele não consegue ver nada, né? Ele tenta se afastar porque senão o zumbi dele vai começar a subir, e eles ganharam pontos com isso, mano. O ensino dessa escola é diferenciado. Ele então começa a olhar para ela, e pensa que ela deve estar com medo, e vai pegar o celular para usar a luz. A Watanabe no desespero manda ele não fazer isso, mas já era tarde demais. Ele olha para o Watanabe com os melões quase para fora e chorando com o rosto toda kawaii. E acha isso lindo, mas ela coloca a mão em sua cara com vergonha. Ela não quer que ele a veja chorando. E ela admite que está com medo. E eles não vão conseguir entrar em seus quartos até a energia voltar. Isso que dá tem uma porta com digital. Ela então se senta no sofá e deixa a lanterna do celular ligado. E o Watanabe está coladinha nele, que o Visionês não está aguentando nem olhar, mano. Ela manda ele contar algo interessante. Diz ela que ele não vai ser popular se não saber contar histórias divertidas. O Visionês então começa a contar uma história, começando com Era Uma Vez. Ele começa a contar uma história de terror, só para pirraçar ela, mano. Ele fala de um poço em noites de tempestade, quando relâmpagos caem, e blá blá blá. Mas a história não importa. O que importa é que ela ficou com medo da história, que tampou até os ouvidos. Ela então segura em sua mão, e olha pra ele de um jeito toda sentimental, mano. Toda fofinha,
que o cara só consegue pensar no quanto ela é adorável. E ele se vira correndo daí, mano. Sua mente está começando a pensar nela. Seu rosto está todo envergonhado. Ele não está aguentando esses ataques. Ela então pega uma vela, que sai flores dela. O clima começou a esquentar. Ela fecha seus olhos. O Visioneiro fica olhando para ela hipnotizado e chama seu nome em todo sentimental. E ele puxa ela para cima dele e fala que ela é muito linda. E depois de um tempo com um clima bonito, ele mesmo se pergunta no que acabou de dizer. Ele perdeu a cabeça pelo momento e fica se perguntando se ela ouviu o que ele disse. E quando ele olha para ela, ela está dormindo e ele fica todo aliviado. E depois ele olha para ela novamente, mano, e chama ela de adorável, que ela é adorável dormindo, e segura em sua mão, encosta sua cabeça na dela e começa a dormir junto com ela, se apoiando nela. E ela estava acordada, mano, e ouviu tudo que ele disse e fica se perguntando o que isso deveria significar. No dia seguinte, eles vão olhar no quadro o rank deles, e para a felicidade deles, eles subiram para o rank B. Que escola diferenciada, né? Os pontos são adquiridos por coisas de casal, mano. O Watanabe então chega aí e fica sem acreditar porque o popularzinho, o cara que ela gosta, está no rank E. E o Visioneiro também ficou preocupado, porque a mina que ele gosta também está nessa situação. Depois disso, ele não conseguia parar de pensar na Shiori, mas apesar disso, ele não teve coragem de perguntar nada para ela. Ele ficou até feliz que as coisas não estavam indo bem com o popularzinho, mas não importa o quanto ele agir como um casal perfeito com o Watanabe, se a Shiori e o popularzinho não chegarem no rank A, nada disso terá sentido, porque para trocar de par tem que ser ambos de rank A. O Visioneiro está de cama doente. O Watanabe foi sair com as amigas dela e deixou o coitado sozinho. Ele então começa a vir com suas imaginações novamente e começa a pensar na Shiori, dela cuidando dele, dando comida na boquinha. Nesse momento a campainha toca. Ele se levanta todo feliz e na cabeça dele é o Watanabe, mano. Mas quando ele abriu a porta, era a Shiori, a mina que ele gosta. E ele ficou todo feliz, ficou nas nuvens. Enquanto isso, o Watanabe está com suas amigas e fica toda pensativa. As amigas dela falam que ela deve estar pensando no popularzinho, que é tudo que ela pensa. Mas não foi dessa vez. Dessa vez ela está pensando no Visioneiro. Pelo visto, os dois já estão começando a ter sentimentos entre eles. E em casa está o Visioneiro com a Shiori. E ela fala que foi o Watanabe que pediu para ela cuidar dele, mano. O Visioneiro então começa a agradecer o Watanabe em seus pensamentos. Shiori começa a contar um pouco do passado, que quando ela ficou doente, ele levou o conteúdo da aula, cuidou dela e ela ficou muito feliz com isso. O cara nem lembrava disso, mano. E agora ela vai retribuir o que ele fez, cuidando dele. O Visioneiro só consegue pensar no quanto ela é linda. Ela então vai usar a cozinha e veste um avental. O Visioneiro ficou hipnotizado e mostra um flashback de quando eles estavam no 8º ano e Shiori ia mudar de escola. Ele pretendia se declarar para Shiori e quando ele ia revelar o que sentia, Shiori o interrompe, falando que mesmo separados, se ele continuaria a ser seu amigo. O cara ficou até para baixo depois dessa, mas fala que será seu amigo. Ele sentiu medo e desistiu da ideia de contar seus sentimentos. Afinal a mina veio com historinha de amigo, aí é para lascar mesmo, né? Ela preparou uma papa de arroz para ele. O cara pega e come feito doido e fica feliz da vida. É a melhor coisa que ele comeu na vida. A mina pretendia dar na boquinha dele, mas ele não pensou antes de comer e só restou arrependimentos. Depois ele começa a falar com inveja do popularzinho que pode comer a comida dela todos os dias, mas eles reservam na cozinha. O popularzinho sabe cozinhar, diferente do Visioneiro, que sem o Watanabe ele não come. O Visioneiro então começa a falar do Watanabe, coisas boas, que a Shiori ficou até para baixo, porque eles estão se dando bem. O Visioneiro então pergunta dela com o popularzinho, que ele viu o rank deles, e tenta dar uma de cara legal, quando no fundo está fazendo isso para seu próprio bem, porque ele quer ficar com ela. Ela não se sente confortável perto de garotos e acaba se distanciando dele. E ela fala que teria sido melhor se ele fosse seu marido. Falou na cara, mano. E depois fala que foi brincadeira. Mas eu não caio nessa não. Esses dois daí são muita enrolação, mano. Depois ele tenta dar uma de macho alfa para cima dela, segurando em sua mão, para no fim se esconder embaixo dos lençóis, querendo morrer de vergonha. A mina foi lavar a louça pensando nas bobagens que ele falou. Depois ele dorme. E ela fica feliz porque finalmente ele a chamou pelo seu primeiro nome. Ela ficou tão feliz que sua mente ficou paralisada e começa a chegar nele toda sentimental e foi para cima dele na intenção de beijar. Ela gosta dele, mano, mas ela não fez isso. Ela acha isso errado. Ela acha que não pode fazer isso porque não são um casal e volta novamente para o flashback deles no passado. No momento que ela pede para ser seu amigo e ele fala que sim, escondendo o que realmente sente dela. Mas depois disso ela começa a falar várias coisas sem sentido e querendo sair com ele no Natal e blá blá blá.
mas o cara não deu ouvidos. O papo de amigo ainda estava na cabeça dele e ele vai embora. A mina também queria, mas ele não entendeu, porque ela é cheia de rodeios e o cara é retardado, né? Se não falar diretamente ele nunca vai entender. Ela tinha mais coisas para falar a ele, mas ele foi embora antes de ouvir. Ele não ficou até o final. Depois o Watanabe chega em casa e vai tomar banho e fica toda pensativa, e o Visiones do nada chega aí a chamando. Ele quer conversar um pouco. Ele fala que a Shiori veio porque ela chamou e fica feliz por isso, e fala que fará o possível para ser seu par. Ele vai cooperar para que as coisas deem certo entre ela e o Populazinho, mas pelo visto ela não gostou muito disso não, e nem mesmo ela sabe porque está incomodada com isso, mas nós sabemos o porquê, né? E assim termina o episódio. O episódio começa com a Watanabe perguntando para o Visiones se os garotos preferem garotas do tipo da Shiori, arrumadinhas e caseiras. O cara não está entendendo nada. Ela quer saber como as garotas podem conquistar os garotos, mas não adianta perguntar para ele, né? Afinal ele é retardado. Ela está cobrando o que ele disse no episódio anterior, de que ele ajudaria ela a conquistar o Populazinho. Ela então se levanta e manda ele levar isso a sério e responder. Ele pensa e fala marmita, comida. Uma marmita com comida caseira repleta de amor. E ela pelo visto gostou da ideia e fala que ele irá ajudá-la com isso. Para ser mais exato, ela ordena que ele faça isso. E então ele começou a ajudar o Watanabe com seu plano da marmita. E ele vai ser tipo a cobaia de teste para saber se a comida está boa. E eles ganharam pontos com isso, mano. O jantar está feito, é hora do rango. Ela quer escolher o arranjo da marmita pelo que está aí. O Visiones vai comer então, começando pelo omelete, e está gostoso, mas ele reclama que gosta de omelete com açúcar, mas a menina não quer saber do que ele gosta. Afinal essa marmita é para o Populazinho, e ela diz que o Populazinho tem um jeito maduro que não gosta de omelete com açúcar. Eles então ficam batendo um papo de boa aí, que os pontos aumentaram novamente. Depois corta para o Visiones com a marmita caseira da Watanabe, e tem um coração na marmita, mano. Seu amigo fica reclamando com inveja, de que ele foi abençoado demais, que seu relacionamento parece ser de um mangá de harem. Ele reclama, e depois ele chega no Visiones com a mente suja, e pergunta o que rola na real, se acontece coisas de cultura. O Visiones fala que não rola nada, que ele mora com ela que vive com roupas minúsculas, e faz de tudo para manter seu autocontrole. Ele é um guerreiro, mano, tem que ser elogiado por isso, mas ainda assim irei chamá-lo de Visiones. Eles ficam aí falando da Watanabe, que ela acabou chegando aí, e quer saber do que eles estavam falando, porque ela ouviu seu nome na conversa. Os caras agora se perguntam a partir de qual parte ela ouviu. O Visiones só fala que sente muito, era uma conversa que ele precisava se desculpar. Ele mesmo se dedurou. Ela então pergunta o que ele achou da comida. Ela estava deliciosa. Ela quer ouvir mais elogios, mas o Visiones fala que gosta mesmo de omelete na versão doce, mas ela já disse que seu gosto não interessa. Então para que foi perguntar, né? No dia seguinte, assim que o Visiones acorda, ele olha a Watanabe na cozinha. Ela estava fazendo a comida do Populazinho. A barriga do Visiones começa a pedir arrego. A comida parece tão boa que ele não pôde evitar. Ela então pega um omelete para ele. A comida é do Populazinho, mas uma ponta não vai fazer diferença. E ela vai dar comida para ele na boquinha, mano. O Visiones recebeu o ataque dela, mas dessa vez ele foi avante e comeu na boquinha, e ganharam pontos com isso. Depois de comer, o Visiones ficou sentimental, porque o omelete não é doce. Ela fez a marmita pensando no Populazinho. A Watanabe então está feita para o ataque. Ela está a 100/10. O Visiones até fala que ela está chamativa demais. Ela se arrumou por horas para entregar uma marmita, e deixou à vista várias coisas, né? Diria que foi bem intencional. O Visiones fica com ciúme, porque quando ela anda com ele, ela fica toda relaxada, e com o Populazinho está parecendo uma deusa. E quando ela virou meu parceiro, o Visiones viu o céu, e do nada, mano, ela fala que irá fazer seu melhor, e pede para ele fazer aquela coisa para se despedir, com um rosto todo envergonhado. E ela quer igual aquela vez, bem direta ela quer um beijo antes de sair, e fica insistindo, mas o Visiones não aguenta, seu coração não está preparado para isso. O Visiones tenta arrumar desculpas de que ela vai se encontrar com o Populazinho, se ela tem certeza de que ele serve para isso. Ela chama ele de bobo, ela quer o dele, mano, e fala isso toda kawaii. Diz ela que naquele dia ele deu muita segurança para ela. O Visiones ficou até emocionado. Se ela continuar a dizer essas coisas, ele vai ter pensamentos errados, e com esse rostinho ele vai começar a ter esperanças. O Visiones então toma coragem e vai para cima dela, mas a campainha toca na hora, acabando com o clima, e o Visiones foi atender a porta. Era a Shiori, a mina que ele gosta, e ele fica todo bobinho diante dela. Ela trouxe uma torta de maçã, e parece estar muito boa. Shiori fala que foi um pedido do Populazinho. O Watanabe fica chocada, e Shiori fala que o Populazinho gosta de coisas doces. O Watanabe depois dessa fica sem comentários. Shiori percebe a marmita que o Watanabe fez e pensa que eles vão para um piquenique. O Visiones tenta explicar, mas não consegue pensar em nada. Depois a Shiori vai embora, e fica com inveja do piquenique com comida caseira. Ela mesma colocou isso na cabeça dela. No fim de tudo, foi o Visiones que acabou comendo a marmita toda, e o Watanabe ficou toda para baixo. O
O Visionês tenta animar ela. A Watanabe fica para baixo porque o popularzinho gosta de coisas doces e se pergunta o que mais tem a oferecer. O Visionês fica sem reação ao ouvir isso. É a primeira vez que ela vê tão para baixo. Ela então tenta animar ela, falando que ela tem muitos pontos positivos, que é motivo de assunto no meio dos garotos, que eles a acham bem legal. Agora ela quer saber, legal como? Ela quer saber o que tem de legal nela. Aí lascou, né? Depois dessa o Visionês não sabe nem o que falar e fica gaguejando tudo. E fala que ela é bonita, que tem um belo corpo e usa roupas ousadas. É admirada e desejada pelos homens. Depois ele nem sabe mais o que está falando, mano, e começa a falar nada com nada. Ela então pergunta se ele também acha isso. E o Visionês começa a ver com suas imaginações de cultura novamente, pensando em coisas culturais. E fala que nunca pensou nisso. Ele nunca pensou na Watanabe dessa forma. Claro que isso é uma mentira bem óbvia. Ele acabou de pensar nela, mano. A Watanabe do nada se vira e chama ele de mentiroso. Até ela sabe disso, mano, e começa a se jogar pra cima dele, de uma forma bem elegante. O Visionês está quase infartando aí, mano. Ele olha pra ela e só consegue ver uma deusa. E ela em cima dele pergunta se ele já pensou nesse tipo de coisa com ela. Coisas culturais. O coração dele está batendo a 1000 por minuto. Ele está morrendo aí, mano. E ela pergunta novamente para ele, mano, mas dessa vez quase afirmando que ele já pensou nessas coisas com ela. Ela quer saber quantas vezes ele pensou nisso. E quando ele pensa nessas coisas, o cara está quase infartando aí, mano. Ela vai matar o moleque desse jeito. Ele até manda ela ter calma, mas ela segura em sua mão e dá permissão para ele fazer o que quiser. Ela vai realizar seu desejo. E segurando sua mão começa a tirar lentamente o caminho para o céu. Seu coração está disparado nesse momento. E ele pensa que vai dar adeus para sua virgindez, que vai deixar de ser o Visionês. Mas ele sente uma sensação desconfortável e segura nela bem forte. Se levanta e fala que não pode. Não posso deixar de ser o Visionês porque o dono desse canal já se acostumou a me chamar assim. Mas não, mano. Ele só fala que não pode, porque essas coisas só se deve fazer com alguém que você gosta. E agora acabou, parceiro. E ele mesmo se pergunta por que parou ela. Até eu quero saber. Porque era sua chance de deixar de ser o Visionês. Ela fala se ele não queria fazer isso com ela. E o Visionês retardado do jeito que é, fala que ela tem um popularzinho. E ela com raiva fala que ele tem a Shiori. Os dois estão iguais, né? Ela então se levanta e com o rosto de Deus a 1000/10 fala para acabar com essa coisa de ser um casal. E assim suas vidas de casado se desfez. E enquanto ele se pergunta como acabou assim, os pontos dele foram diminuindo. Ela ficou no canto dela e ele em seu canto. E os pontos só diminuindo. E com isso, chegou o dia dos resultados do casal simulado. Shiori e o popularzinho estão no rank A, mas Shiori ficou para baixo porque o Visionês e o Watanabe estão no rank E. Depois ele começa a pensar de qual teria sido a resposta correta. No início ele achou que ela estava tirando sarro de sua cara. Afinal era o que tudo indicava. Era bom demais para ser verdade. Mas pelo visto não foi, né? Ele então acaba tombando com a Shiori no caminho. E Shiori pergunta se ele tem um tempinho para conversar com ela. Só os dois. E o Visionês com cara de bobo aceita, claro. Eles vão para o terraço. E o Visionês pergunta do que ela queria falar. Shiori foi bem direto e pergunta se aconteceu alguma coisa entre ele e a Watanabe. Ele confirma e fala que tiveram meio com a discussão. E perdeu a hora certa para pedir desculpas. Sendo que eles moram juntos. Shiori então começa a falar coisas racionais dele e Watanabe. E o Visionês perde no argumento. Ela conhece muito bem ele. Afinal eles são amigos de infância. E no fim de tudo Shiori ficou até com ciúmes. O Visionês então chega em casa. E os pontos deles estão no zero. Ela então pensa e decide tomar coragem e bate em sua porta chamando. Ele quer conversar um pouco. O Watanabe então aparece e manda ele entrar. O Visionês fica fantasiado com cheiro de mulher. E o Watanabe está ignorando sua existência. O Visionês então fala que queria se desculpar. O Watanabe fala que ele não fez nada de errado. Isso não é necessário. O Visionês se ajoelha e fala que é tudo culpa dele. O Watanabe se levanta e fala que foi ela que estava se agarrando nele. E manda ele não a fazer dizer isso. E se esconde de vergonha. E manda ele esquecer tudo. O Visionês então começa a contar os fatos. De que ele queria sim fazer coisas culturais. Afinal ele é um homem. Apesar de eu ter certas dúvidas do quanto a isso. Ele revela também que assim como ela disse, ele tem fantasias indecentes dela. E ele está feliz por ter uma experiência tão rara. A mina manda ele parar com isso. Ela está morrendo de vergonha. E chama ele de burro. Mas a razão para ele ter parado naquela hora é porque ele é um Visionês. Digo, ele não sabe direito. Ele apenas sentiu que devia tratá-la com mais cuidado do que isso. Ele não queria fazer algo assim no calor do momento. Isso fez se sentir desconfortável. Ele também fala que odeia muito como as coisas estão agora. Ele quer poder falar com ela normalmente como antes e comer junto com ela. E isso tocou o coração da novinha. Ele então estende a mão e pede para ela dar mais uma chance para ele. E chega nela se achando um macho alfa. Ele fala que quer ser um casal com ela novamente. O clima começa a esquentar e eles ficam se olhando para no fim ele se acovardar e começa a falar besteiras novamente. E a mina ficou paralisada, mano, e começa a rir dele. Começa a se engasgar de tanto rir. O Visionês sem entender nada. Isso meio que pareceu um pedido de casamento. Então tem que rir mesmo. O Visionês envergonhado fala que falou isso porque ela disse para deixarmos de ser um casal. Mas é claro que eles não vão
comparar, porque é algo que a escola decidiu. Essa escola diferenciada, mano. O Visiones estava desesperado e fica sem entender, né? E pergunta se o que ela disse era mentira, de deixar de ser um casal. Diz ela que não foi mentira, era mais pelo clima. Ela então segura em sua mão e fala que está gostando dessa vida de casal mais do que imaginava, e puxa ele pra cima dela e fala que também gosta muito dele. Ela falou que gosta do Visiones, mano, na cara. O Visiones ficou sem entender nada. Ela gosta dele, em qual sentido? O Visiones está com dúvidas. E ela também pergunta se ele gosta dela. O Visiones então decide tomar coragem e vai para cima dela na intenção de beijá-la, mas ela empurra sua mão para cima e ela acabou beijando sua mão. Ele errou, que pena. A Watanabe decidiu ser malvada com o cara, mano. Ela fez isso para esconder a vergonha. E no fim tudo voltou ao normal, e agora eles irão fazer tudo novamente, começando do zero. Depois o Watanabe vai para a varanda de seu apartamento e começa a refletir de suas ações. Ele começa a pensar no que falou, de que ela gosta muito do Visiones. Pois é, né? Ela falou. E assim termina o episódio. O episódio começa no ginásio, com Watanabe conversando com suas amigas. Nada muito importante. Enquanto o Visiones fica no mundo da lua encarando a Shiori, ele ficou hipnotizado. Ele então olha para o Popularzinho, que está chamando muita atenção jogando basquete. E o Popularzinho está arrasando. Ele é muito bom no basquete. Com isso o Visiones fica todo para baixo. E seu amigo fica elogiando o Popularzinho com inveja. O Visiones olha para Watanabe e ela está se derretendo toda pelo Popularzinho. Ela está apaixonada. Olhando isso, o Visiones ficou para baixo. Ele então vai olhar para a Shiori, que está de sorrisinho para o Popularzinho, e ele ficou mais para baixo ainda. Seu amigo então, para ajudar a situação, começa a falar de um boato da Shiori e Popularzinho, e o Visiones fica interessado. E as amigas da Watanabe também falam desse boato para ela, que o Popularzinho, apesar de ter chegado no rank A, ele não quer trocar de par, ele vai continuar com a Shiori. Com isso, Watanabe fica para baixo, e suas amigas até falam da possibilidade desses dois realmente ficarem juntos. Mas o Watanabe pensa positivo, ela ainda tem chance. O amigo do Visiones fica falando nada com nada, e o Visiones continua para baixo. Ele se sente inferior, e com motivo. E seu amigo, na tentativa de animá-lo, fala que trocá-lo para ser esposa de um bonitão como um Popularzinho seria o melhor para ela. O Visiones com isso começa até a chorar, mano. Seu amigo tem um jeito diferenciado para animar as pessoas. E o Visiones do nada começa a olhar para o Popularzinho e vem com essas imaginações novamente. Dessa vez meio bizarra, mais bizarra do que o costume. O Popularzinho é um herói que conquista todos, para resumir. E ele é um ninguém, que não tem importância. E com sua própria imaginação ele fica para baixo. Depois ele sai do ginásio e Shiori aparece aí, o chamando. E vai para seu lado. E percebe que ele está meio para baixo. E pensa ser algo do casamento simulado. Ela acha que ele discutiu de novo com a Watanabe. Ele fala que não é isso. E Shiori começa a vir com seu jeito de anjo. O Visiones então para e pensa no que aconteceria se ele dissesse para ela que seus problemas eram por causa dela. Com isso o Visiones tem um flashback e pensa de como ele reagiria se soubesse disso. O Visiones então para baixo pergunta se ela vai continuar assim ao lado do Populazinho até o final. Shiori fica chocada com isso. Ela não esperava isso. Depois corta para o Watanabe indo para o depósito. Ela está arrumando as coisas. E do nada aparece o Populazinho aí. Ela fica assustada e tomba na parede. E a caixa cai de cima em sua direção. Mas o Populazinho corre, evitando algo pior. E se joga em cima dela, caindo de uma forma bem elegante. O Populazinho age feito macho alfa. Ela fica feliz por ele ter salvado. E levanta ele de cima dela. Ela está tensa. Seu coração está batendo muito alto. E fica com medo dele ouvir. Mas ao mesmo tempo fica aliviada. Porque o Populazinho ainda faz seu coração disparar. Ela fica olhando para ele toda bobinha. E do nada começa a pensar no boato dele com a Shiori. E quando ele ia embora, ela pergunta se ele irá continuar com a Shiori até o final. Ele responde com um talvez. Diz ele que se ela dizer que tudo bem vai ser assim. Que estão se dando bem agora. E com isso a Watanabe fica chocada, para baixo. Ele começa a chorar. E percebeu que ela realmente gosta dele. O Populazinho vê isso e vai em sua direção. A Watanabe dá desculpa que está empoeirada aí. Que caiu algo em seu olho. O Populazinho então segura em seu rosto. Ela fica envergonhada tentando desviar o olhar. Mas o Populazinho manda ela olhar em seus olhos. E nesse momento aparece o amigo do Visiones, que acaba vendo a porta do depósito aberta. E pensa que o Visiones está aí. Mas quando ele olha, ele vê o Populazinho e a Watanabe. E pensa que eles estão se beijando, fazendo coisas de cultura. Depois volta para o Visiones e a Shiori. O Visiones tinha perguntado se ela iria ficar com o Populazinho até o final. E a resposta dela foi que não sabe. O Visiones fica sem jeito e começa a elogiar o Populazinho com ciúme. Mas Shiori começa a falar toda envergonhada. Que se ele chegar no rank A, quem sabe, né? Ela não terminou de falar. Ela virou o rosto depois falando que era brincadeira. E tenta sair daí vazada. Mas o Visiones tenta dar uma de macho alfa, falando que chegará no rank A. E quando isso acontecer, se ela também estiver no rank A, mas ele não consegue terminar
terminar, porque nesse momento aparece seu amigo correndo a milhão, e o Vigilante com raiva dá uma ameaça de morte para ele, e com isso o Vigilante desistiu de falar para Shiori, e manda deixar para lá. Seu amigo tenta falar do Watanabe e o popularzinho para o Vigilante, e nesse momento aparece eles, que ouviram seus nomes na conversa, e pergunta do que eles estavam falando. O Vigilante olha para o Watanabe, que está todo envergonhado e vira o rosto, e o Vigilante fica se perguntando o que é isso, que crime é esse, por que ela está assim. O popularzinho e a Shiori então vão embora juntos, e os dois estão se dando muito bem, que o Watanabe fica para baixo com isso. O Vigilante fica olhando para o Watanabe de uma forma toda sentimental, e vai até ela e tenta falar algo, mas o Watanabe ignora e sai vazada para a aula. Depois, na sala de aula, ele ouve as amigas do Watanabe falando que ela está doente e foi embora mais cedo, mas isso cheira mentira, né? Ele então decide jogar seu joguinho, e seu amigo fica rodeando querendo falar algo. O Vigilante então sem paciência pergunta o que ele quer, mas seu amigo fica de rodeios, se fala ou não fala. O Vigilante manda ele falar logo. Ela então chega no Vigilante de fininho, e fala que o popularzinho Watanabe estavam fazendo coisas de cultura, que ele acabou vendo os dois. O Vigilante então pensa no Watanabe de mais cedo, que devia estar com aquele rosto por causa disso. Esse amigo fala que o Watanabe estava envergonhado e por isso ele teve certeza, mas o Vigilante não dá importância para isso, diz ele que não tem nada a ver com isso. Depois o Vigilante fica parado na porta de seu apartamento, pensando na vida, até que Philly decide abrir a porta e olha para o Watanabe no sofá e começa a puxar assunto com ela, mas ela o ignora completamente. Ele então decide até ela e senta no sofá e fala que sente muito por um seu popularzinho. Ele está com ciúmes. A Watanabe se levanta e pergunta por que do nada ele falou o nome do popularzinho. Agora ela quer uma resposta e está nervosa. O Vigilante fica sem saber o que falar. Ele diz que não foi nada, mas ela quer que ele diga agora. Ela não caiu nessa. O Vigilante então começa a falar que ouviu que ela e o popularzinho começaram a se dar muito bem depois da educação física. Ela não entendeu muito bem. Ele então começa a falar do beijo que eles deram. Ela continua sem entender nada. Ele manda ela não esconder e começa a falar que eles estavam se agarrando num depósito. Ela fica chocada ao ouvir isso. Nem ela mesma sabia dessa história. E o Vigilante continua a falar tudo para baixo, nada com nada. Ela tenta explicar o que era, mas ele não deu ouvidos e continua falando besteira. Ela com isso começa a rir, começa a se engasgar de tanto rir. Isso é hilário demais. O Vigilante sem entender nada. Ela então explica que isso foi quando ela pediu para o popularzinho olhar seu olho por causa de um cisco. Foi tudo um mal entendido. O Vigilante depois dessa fica morrendo de vergonha, querendo matar seu amigo. E depois de se engasgar de tanto rir, começa a chorar do nada. O Vigilante vendo isso segura ela com força e vê uma deusa chorando. Ela com vergonha tenta afastá-lo. Ela não quer que ele a veja assim e continua a chorar sem parar. E com isso o Vigilante decide dar uma de macho alfa e agarra ela, fazendo o tempo parar para eles nesse momento. Dessa forma ele parou de olhar. Ele não está vendo mais nada. A Watanabe então começa a chorar à vontade com isso, segurando ele bem forte. Depois disso, anoiteceu. A Watanabe foi tomar banho e o Vigilante fica refletindo suas ações. Quando o Watanabe sai do banho, ela está usando a camisa do Vigilante. Com esse ataque o Vigilante não aguenta. Ela então senta junto dele no sofá e começa a chegar muito perto dele. O Vigilante não está entendendo isso e ele fica imaginando besteiras. Sua imaginação é avançada. O Vigilante então fala para ela ter mais cuidado, porque ele nem sabe para onde olhar. Ela tira um dedo da cara dele, que ele está com o coração disparado. O Vigilante tentando dar uma de forte, fala que já está acostumado. Ela então se joga para cima dele, o chamando de mentiroso, porque ela pode ouvir seu coração disparado nesse momento. O Vigilante com esse ataque fica cego, literalmente. Ele manda ela não ficar zombando dele e fala para ela se vestir desse jeito apenas para o popularzinho. Ele está com ciúmes. Ela então começa a falar do beijo, que ele achou que fosse isso, mas é um mal entendido. A Watanabe envergonhada começa a falar que foi só com ele, de que aquele foi seu primeiro beijo, que ela só conhece o beijo dele. O Vigilante com esse ataque foi para o céu e voltou. Depois ela começa a chamar ele de bobo, toda kawaii, e começa a reclamar dele para esconder a vergonha. Mas o Vigilante ainda está no céu, não conseguiu voltar do ataque dela ainda. Mas ao ouvir que seu primeiro beijo foi com ele, o Vigilante ficou super feliz. E assim termina o episódio. O episódio começa com o Vigilante se despedindo da Watanabe. Ele está encarregado de sua sala hoje. O Watanabe manda ele esperar e vai até ele e age feito uma esposa, ajeitando sua roupa. O Vigilante então começa a pensar de que ele é um bosta, inútil, e mesmo assim ele tem uma esposa simulada, bonita e super popular. O Vigilante começa a olhar para o Sugudekai dela. Ela vendo isso, começa a enforcar o cara e do nada se joga para cima dele, agindo feito uma esposa carinhosa. Ela gosta de iludir o coitado, mano. Ele até tenta com muito esforço agarrar ela de volta, mas ela brinca com seus sentimentos e se manda, e eles ganharam pontos com isso. Depois ele vai para a sala de aula e vê a Shiori lá. Ela também ficou encarregada da sala hoje. Ele fica feliz porque eles não fazem isso desde o fundamental. O Vigilante todo bobinho não consegue nem esconder a felicidade. Depois corta para Shiori conversando
conversando com sua amiga, e sua amiga pergunta por que ela não se declara logo para o Visionês, e tenta motivá-la falando que o Visionês é fácil demais para ela, mas Shiori pensa negativo. Shiori acha que ele não sente nada por ela. Como assim, mano? O cara é tão óbvio. Sua amiga até fala que não tem nem como negar isso, ele é óbvio demais. Foi sua amiga que deu essa chance para ela de ficar com o Visionês encarregado da sala, e ela manda Shiori tomar uma atitude. Ele fala que se quer que ela perceba, ela terá que pelo menos beijá-lo. Shiori fica morta de vergonha, ela não tem essa coragem. Sua amiga manda ela ser mais confiante, porque afinal ela é uma bela mulher. Depois corta para Watanabe com suas amigas. Suas amigas estão falando de um boato que cerca de 10 casais já namoram seus parceiros de casamento. O Watanabe acha isso besteira, e suas amigas olham para Watanabe. Ele fala que ela está seguindo o Visionês demais com os olhos. Elas ficam tirando onda, mano. O Watanabe fica negando com muita vergonha. Suas amigas acham melhor andar com virjola do que caras errados. O Watanabe envergonhada fala que isso nunca vai acontecer, afinal ela tem um popularzinho. Ela tem essa doença pelo popularzinho, mano. Voltando para Shiori e o Visionês na sala de aula. O Visionês fica pensativo no que falar para começar uma conversa. Então Shiori começa a conversa para ele. Ela fala de coisas de quando eles estavam no fundamental, nada muito importante. Depois corta para Watanabe. Ela chamou o Visionês para ajudá-la, mas ele ainda não respondeu. E nesse momento ela vê o Visionês na sala de aula com a Shiori e se esconde. Olha para o Visionês, fica com várias coisas na cabeça e sai vazada daí. O Visionês encosta na Shiori, mas Shiori quis assim. Ela olha para ele com um olhar de anjo, mas tem coisas sujas na cabeça. O Visionês fica apaixonado nessa paisagem. Shiori então, toda sem jeito, manda o Visionês fechar os olhos e se inclinar um pouco. O Visionês fica no desespero na hora e acha que está sonhando. Ele pensa que ela quer beijá-lo. Ele então fecha os olhos e se inclina, mas ela só mexe no cabelo dele. Ele fala que tinha pó de giz nele e sai vazada daí. Ela queria beijá-lo, mas não teve coragem o suficiente. Esses dois sem não, hein? Dois retardados. Depois o Visionês fica pensando na vida, que infelizmente nada aconteceu. Ele pensa que se ele tivesse se declarado e levado um fora no fundamental, eles não estariam conversando como hoje. Nesse momento o Watanabe chega, perguntando por que essa melancolia toda. Ele dá um leite. O Watanabe começa a falar da Shiori, se está dando tudo certo com ela. O Visionês fala que sim, ela está indo, mas o Watanabe percebe que isso é mentira e fica zoando com ele. Depois eles olham para o céu e elas estão achando isso muito bonito. O Watanabe olha o Visionês e manda ele experimentar chamá-la pelo primeiro nome. O Visionês até se engasgou com leite depois dessa. Ela quer que ela chame de Akari. Ele pergunta por que isso de repente. Ele não quer. O Watanabe fala que gosta de seu nome, que às vezes ela perde a confiança nela mesma, e em momentos como esse, se o Visionês estivesse ao seu lado e a chamasse pelo nome, ela ficaria feliz. O Visionês então tenta chamá-la de Akari. O Watanabe ficou até corada com esse ataque e acabou se empolgando e segura nele e manda ele falar novamente. Ele ficou paralisado. Ela fala que é injusto porque ela o chama pelo nome enquanto ele a chama pelo sobrenome. O Visionês quer saber, injusto como? Ela fala que é como se ela fosse a única que ama aqui. Ela disse que ama, mano. Depois dessa os dois param e ela percebe o que falou, e o Visionês sem entender o que ela quis dizer com ama. Ela tenta negar o que falou, toda envergonhada, falando nada com nada. O Visionês vai na onda também, sem saber como reagir. Ela vendo ele agir desse jeito fica mais envergonhada e sai daí vazada. Depois ele começa a pensar de que ela tem um popularzinho, que isso deve ser nada, coisa da cabeça dele. Ela em seu quarto fica toda envergonhada, sem saber o que fazer. Ela está confusa. Esses dois são complicados, eles querem os dois, mano. Depois na sala de aula, a sensei fala que dará início a testes especiais e haverá aulas de reforço para quem tirar nota vermelha. No entanto, dessa vez as notas dos casais simulados serão combinadas. Depois o Visionês quer falar com a Watanabe dos testes, mas o Watanabe não quer saber disso. Chamaram ela para ir num karaokê. Ela vai sair com os caras de uma escola de meninos. O Visionês pergunta se vai ficar tudo bem se ela não estudar, se tem alguma parte que ela não entende. Nem ela mesma sabe o que não entende, mano. O Visionês até manda ela ir para casa com ele depois dessa. Fala que ela pode sair com suas amigas depois. O Watanabe fala que não são suas amigas e sim os meninos que a chamaram, que ficaria chato se ela recusasse. O Visionês fala que um menino também está a chamando. Depois dessa o Watanabe até calou a boca, toda corada, e ela pensa que ele está desesperado por causa da Shiori. Ela está com ciúme, mano. Minutos depois, ela não aguenta mais estudar. Ela quer uma pausa. Ela entende rápido, mas ela basicamente odeia estudar. E ela está achando que ele está fazendo isso tudo pela Shiori e fica emburrada. Ela então fica entediada e do nada se joga no Visionês, falando para fazer algo mais divertido do que estudar. Ela vai fazer o que o Visionês quiser e começa a alisar ele e deixa claro as intenções de cultura. O Visionês não está aguentando esse ataque. Ela está em seu limite, mas ele foi forte e fala que quer estudar. Manda o Watanabe estudar. O plano dela falhou. Dessa vez o Visionês não caiu em algo tão óbvio. Nesse momento ele percebe que o Watanabe acertou metade das questões. Ela mesma fica feliz com isso. Ela respondeu sem saber de nada e se empolga e começa a responder de boa as questões.
questões. O Visionês fica feliz com isso. E finalmente ela acabou, respondeu tudinho e começa a se achar de que é muito inteligente. Ela é do tipo que se sai bem com elogios. Depois ela dá uma olhada fixada para o Visionês e dá mais um ataque novamente, fazendo seu coração disparar. O Visionês até se pergunta no que deu nela hoje. Ela não para de fazer esses ataques emocionais nele. O Watanabe quer saber se o coração dele disparou com esse ataque. Ele começa a ficar futucando ele. Ela quer fazer seu coração disparar. Ela gosta disso, mano. E do nada ela se joga nele novamente e quer saber se agora seu coração está disparado. Ela fica encostando seu Sukudekai nele. O Visionês não está aguentando isso. Ela está quase em seu limite. E ela, para piorar, se vira nele agarradinho de um jeito bem elegante e fala que ele sempre fica dando espiadinhas. Ela tem consciência disso, mano. Ela também fala que ele pode olhar à vontade. Ela permitiu e fica se jogando nele. Esse ataque está muito forte para um Visionês. Ele não está aguentando. Ele está lutando com toda a sua força de espírito. Ele não quer perder. Ela, vendo isso, não gostou dessa resistência e se agarra nele mais ainda, encostando certas partes elegantes nele. E nesse momento de muita resistência ao ataque dos deuses, ele vira ela de uma forma bem elegante e fica em cima dela, cara a cara, em uma posição de cultura. E o Watanabe, com um sorriso no rosto, fala que seu coração está insano, muito alto. Ele confirma isso no estilo modo alfa. O Watanabe agora se sente vitoriosa, que ele perdeu para sua tentação, mas o Visionês está muito focado agora, se é que você me entende. Que o Watanabe até fica sem jeito e manda ele sair logo de cima dela. O Visionês está com um olhar muito sério no Watanabe, que ela não consegue nem olhar e fica envergonhada e fala que ele não pode. O que será que não pode, né? Mas ele não deu ouvidos. Ele começa a colocar sua mão em sua direção, alisando seu rosto, fazendo ela ficar doidinha. Ela continua dizendo que não pode, mas seu corpo está respondendo de uma forma diferente. Parece que ela está gostando, né? Ela então segura nele de uma forma bem elegante e fecha seus olhos. O Visionês está no ataque agora. E quando tudo estava indo perfeito, o Visionês faz merda. O Watanabe percebe que está saindo sangue de seu nariz. Tinha que ser um Visionês mesmo. Depois ele está arrumando suas roupas, enquanto o Watanabe não para de rir de sua cara. Ela está se engasgando de rir. Ele então fala que ela hoje está com animação esquisita. Ela está fazendo muitos ataques elegantes. O Watanabe fala que é porque ele está desesperado por causa da Shiori. Ela está com ciúme, mano. Confia. Ele responde que não está fazendo isso tudo só por ele. Ele está fazendo isso por ela e o população também. Ele se sente inferior a ela, porque ela que ganha os pontos e ele não faz nada. Ela então achou que nos estudos ele poderia ajudá-la um pouco. Com isso, o Watanabe ficou olhando para ele de uma forma toda sentimental. Isso tocou o coração dela. O Watanabe então começa a pensar que se chegarem num rank alto e colocarem de pares, ela nunca mais ficará com o Visionês. Nunca mais terão essa vida. E ela pensa nas roupas que agora tem o mesmo cheiro amaciante e elas terão cheiros diferentes. Ela então começa a cheirar a roupa, mano, com um rosto corado. E assim termina o episódio. O episódio começa com o Watanabe no banheiro, arrumando sua beleza. O Visionês está morto de sono ainda e dá bom dia para o Watanabe. O Watanabe responde e depois que o Watanabe sai do banheiro, ele percebeu que ela o chamou pelo seu segundo nome, que já faz um tempo que ela não chama assim. O Watanabe está fazendo o café da manhã e continua a chamá-lo pelo seu segundo nome. O Visionês então começa a ficar confuso. Ela não parece com raiva dele. Ela está agindo feito uma esposa carinhosa, fazendo movimentos elegantes. Fora a questão do nome, está tudo normal. Parece até que ela está de bom humor. Ela então pega um chocolate que ganhou da amiga e fala para eles comerem juntos de noite. Ela está muito carinhosa, fazendo o Visionês ficar mais confuso ainda. Ele não está entendendo nada. Ela está muito esquisita. Depois o Visionês foi pesquisar na internet o motivo do Watanabe estar agindo assim, porque ela está o chamando pelo seu segundo nome. Sim, mano, ele é retardado. Seu amigo chega na hora e acha essa pesquisa bem bizarra. Depois eles começam a andar por aí e se deparam com a confissão de duas garotas. Uma garota aleatória está se declarando para a amiga de Shiori. Ela está apaixonada. E claro que os dois vigiolas foram espiar a conversa e ficam escondidos. E pulando certas partes, a amiga de Shiori rejeita ela e a garota aceita. E tudo que a garota pede é que ela chame pelo seu nome. Japonês tem esse negócio de nome, né? Quando chama seu nome, fica envergonhado ou tá muito feliz. Vai entender, né? A amiga de Shiori age toda elegante, que os vigiolas se sentem derrotados depois de ver essa cena. Depois o Visionês está pensando na vida. Ele está pensando na Watanabe e está confuso. Ele quer saber por que o Watanabe está o chamando pelo seu segundo nome. Ele então tem um flashback do episódio anterior, que o Watanabe fala que ficaria feliz se ela chamasse pelo seu nome, Akari. Mas o Visionês acha que não pode ser isso, que não deve ser isso, porque ele é retardado. O Visionês então fica pensando nisso, que não pode ser isso. Ele mesmo está com dúvidas. A Watanabe chega em casa e recebe uma mensagem. O Visionês percebeu que ela chegou e começa a pensar em chamá-la pelo seu nome para ver se é isso mesmo. Mas pensa ao mesmo tempo que se não for isso ele irá passar muita vergonha.
O Watanabe do nada chega aí quando ele estava tirando a roupa. Ele fala dos resultados do teste. O Visiones está morrendo de vergonha, mas o Watanabe não quer saber disso. Eles estão em 8º lugar, com uma pontuação de 49. O Watanabe está muito feliz e empolgada. O Visiones vai na onda também. O Watanabe do nada se joga nele e fica alisando ele com seu rosto. Ela está muito feliz e o Visiones fica tentando aguentar esse ataque. Depois eles ficam no sofá, agindo feito um casal. O Watanabe continua a chamá-lo pelo seu segundo nome. O Visiones fica para baixo porque ela não está o chamando mais pelo seu nome. O Visiones então, depois de pensar, começa a tentar chamá-la de Akari. Ele começa falando baixinho, mas o Watanabe continua o chamando pelo seu segundo nome. Ela não está ouvindo. O Visiones não desiste e continua a chamá-la de Akari, repetindo várias vezes, cada vez mais alto, até que o Watanabe o chama pelo seu nome novamente, toda envergonhada. Depois dessa, o Visiones percebeu o motivo dela estar agindo daquele jeito e continua a chamá-la de Akari. E ela vai na onda também, o chamando pelo seu nome, Jiro, mais conhecido como Visiones. E assim fica dois retardados se chamando pelo nome. O Visiones fica pensativo, porque ela realmente queria que ela chamasse pelo seu nome, e ele continua chamando pelo nome, fazendo ela ficar toda sem jeito, envergonhada. O Visiones está muito feliz, que está até colocando a mão na boca para não sorrir. O Watanabe está todo envergonhado com esses ataques do Visiones. E depois deles ficarem se chamando pelo nome igual dois retardados, o Watanabe chega junto dele e fala para ele continuar a chamá-la de Akari a partir de agora. Desse jeito ela gosta mais. Os dois ficam coladinhos, olhando assim até parece um casal de verdade, e eles ganharam pontos com isso. O ensino dessa escola é diferenciado. Depois corta para Shiori com sua amiga. Sua amiga está falando que se ela não fizer nada vão tomar o Visiones dela. Elas ficam aí conversando do Visiones, nada muito importante. E do nada uma bola sai voando e acerta a cara de Shiori. Depois a amiga de Shiori foi avisar para o Visiones que ela desmaiou e está na enfermaria, e manda ele vê-la. O Visiones fica se perguntando por que ele. Diz ele que não tem motivo para ir lá. Que cara retardado, mano. A amiga de Shiori responde se ele está com vergonha e manda ele deixar seu orgulho idiota de lado. E quando ele vai embora, ela fica sem entender porque Shiori gosta de alguém como ele. O que é de bom um covarde como ele? Até eu quero saber. Shiori então recebe mensagem de sua amiga dizendo que mandou o Visiones para ir. Shiori então começa a se arrumar, agita o cabelo, passa batom, tudo isso para o Visiones. O Visiones chega aí. Shiori fica feliz porque ele veio. Ela então se senta e pergunta como ela está. Ela está bem e feliz porque ele foi vê-la. O Visiones percebe que a população já esteve aí antes e fica para baixo. Esse cara não sabe o que quer, mano. Shiori começa a falar dele ao Watanabe, que pelo visto estão se dando bem, afinal estão em 8º lugar. Ela está com inveja, ela queria ser sua esposa. O Visiones fica sem reação e ela se esconde de vergonha negando o que falou. Shiori se sente insegura, porque ela está no ensino médio e ainda fica nervosa perto de garotos. O Visiones pergunta se ela não faz coisas maduras com o popularzinho, tipo beijar. Shiori nega isso com toda sua força de espírito e fala que seria péssima nisso, em fazer coisas de cultura. O Visiones fala que isso não é verdade. Shiori então pergunta se o Visiones pode praticar com ela o ato de beijar. Ela quer fazer isso com o Visiones e fica toda envergonhada. O Visiones quer saber o motivo, por que ele. Ela responde que é só com ele que pode falar coisas assim. O Visiones fala que não se importa e fala também que não é bom nessas coisas. Shiori começa a ficar em posição. Ela vai deixar isso com o Vijola. O Visiones chega mais perto. O coração dos dois está disparado, está batendo a 1000 por minuto. O Visiones começa a pensar se Shiori sente algo por ele, mas ele ainda tem dúvidas, porque ele é retardado. O Visiones reúne coragem, segura ela. Os dois começam a se olhar, com pensamentos de baixaria. Com a mente suja, o Visiones parte para o ataque, mas Shiori manda esperar. Ela fugiu. Depois de pensar um pouco, ela não quis mais fazer isso. Nesse momento chega a amiga da Watanabe na enfermaria. Ela acaba vendo eles por fora, mas não sabe quem é, e pensa que eles estão fazendo coisas de cultura na escola, e sai da enfermaria vazada para não incomodá-los. O Visiones está em cima de Shiori em uma posição bem elegante, e eles estão se beijando. Finalmente, depois de um século perdido, aconteceu. O Visiones então acorda e sai daí pulando a milhão, todo envergonhado, e Shiori fica sem ar. Depois do beijo ficou até com dificuldade de respirar. O Visiones se desculpa, falando que foi um acidente. Que cara retardado, mano. E Shiori vai na onda, falando que ela sabe que está tudo bem. Depois dessa, Shiori fica sem conseguir pensar direito e fala que ficará bem sozinha agora. O Visiones fica gaguejando todo, sem saber o que falar, e se manda. Sai daí vazado todo duro, enquanto Shiori fica paralisado no mundo da lua. Depois corta para o Watanabe. Ela mandou várias mensagens para o Visiones. Nesse momento chega sua amiga, que tinha ido na enfermaria e teve uma imaginação avançada. Ela fala para o Watanabe que tinha gente na enfermaria fazendo coisas de cultura, que estavam fazendo a cama ranger. Nesse momento o Watanabe recebe uma mensagem do Visiones, dizendo que estava com a Shiori na enfermaria. O Watanabe começa a ter vários pensamentos em sua cabeça depois dessa.
Os Visionais em seu apartamento olha na geladeira o chocolate que o Watanabe disse que iam comer juntos e percebe que o Watanabe está demorando demais. O Watanabe está sozinha pensando na vida. Ela tem muitas coisas na cabeça. Ela está para baixo e é tudo culpa do Visionês. Ela está pensando se o Visionês realmente ficou com a Shiori e começa a pensar em várias coisas em sua cabeça. E depois de pensar tanto, finalmente decide abrir a bendita porta. Está tudo escuro e se assusta quando vê o Visionês no sofá. O Visionês está bêbado. O chocolate que ele comeu tinha um whisky nele. Quando ela olha para a mesa, ela percebe que o Visionês estava esperando e do nada começa a tirar sua roupa. Essa cena ficou muito elegante, várias coisas reveladas, só para dificultar minha vida na hora de editar. O Watanabe está conversando com o Visionês dormindo, se ele realmente não vai acordar, se ele está vivo. Sua esposa está aqui tirando a roupa, sabia? Ela começa a se agarrar nele e pergunta se foi isso que ele fez na enfermaria, se ele se tornou um adulto sem esperar por ela. Ela não gosta disso, ela não quer que ela deixe de lado. Ela fala que irá apoiar seu amor, mas o manda esperar enquanto ainda ela for sua esposa. E ela fala isso tudo toda kawaii, mano. O poder do protagonismo é foda, mano. Até um Visionês pode ter um harem. No dia seguinte, ele acorda e quando olha para o lado vê uma beldade e fica desesperado, sem entender o que ela está fazendo aí, porque ela está dormindo do seu lado e porque está sem roupas. O Watanabe então acorda normalmente e age normalmente com ele apesar da situação, mas o Visionês não consegue olhar para ela. A visão é muito forte para seus olhos, é um nível que um Vigiola não consegue ver, e ela fica encostando certas partes elegantes nele. Ele no desespero pergunta onde estão suas roupas. O Watanabe começa a falar que foi ele que tirou suas roupas. O Visionês sem entender nada, e ela começa a falar como se ele tivesse feito algo ontem à noite, logo um Vigiola. O Visionês começa a pensar muito depois dessa, e o Watanabe continua falando como se ele tivesse feito algo de cultura com ela. A imaginação do Visionês foi longe depois dessa. Ele realmente está levando a sério essa história. Ele chega no Watanabe agarrando ela todo feliz, falando que deixou de ser um Vigiola. O Visionês realmente caiu nessa, mano. O Watanabe pergunta se ontem à noite foi sua primeira vez. O Visionês confirma. Depois dessa, o Watanabe percebe que não rolou nada com a Shiori, e o Visionês começa a falar se desculpando porque não é mais um Vigiola, de que foi a primeira vez dela também. Ele fala muita merda. O Watanabe então fala que foi mentira, afinal ela já tirou suas dúvidas. Depois dessa tem que rir, mano. O cara fica morrendo de vergonha. É lógico que é tudo mentira, diz o Watanabe. Ela deixou o coitado sonhar, mano. Mas depois dessa revelação, o Watanabe fica feliz. O Visionês fala que ficou decepcionado. O Watanabe ouvindo isso tocou seu coração, até ele falar que é porque ele continua um Vigiola. Ela pensou que ele ficou decepcionado porque não fez isso com ela, mas não, é só porque ele continua um Vigiola mesmo. Depois ela tampa seu ouvido para ele não ouvir o que ela vai falar. Ela não fez isso porque sabe que ele tem a Shiori, e para ele não dizer que fez isso com alguém que não ama, que gostaria de ter sido com a Shiori. Ela pensou que ele iria falar isso, mas o Visionês fica sem ouvir nada do que ela está falando. E assim termina o episódio. O episódio começa com o Visionês e seu amigo no terraço. Seu amigo está perguntando se aconteceu algo com ele e sua esposa, porque ele foge e fica se escondendo aí. Ele não sabe nem disfarçar. O Visionês nega, mas ele não consegue esquecer a visão do céu que viu no episódio anterior. Depois corta para Shiori tentando carregar o lixo, e as amigas de Watanabe chegam aí para ajudá-la. Shiori fica feliz, porque afinal é muito lixo. A amiga de Watanabe acaba vendo os dois Vigiolas passando por aí sem fazer nada, e chamam eles para ajudar também. Assim que Shiori e o Visionês se olham, começa a se corar todo. Não conseguem nem se olhar. Eles ainda estão pensando no beijo deles. Eles começam a se dividir para levar o lixo, e Shiori acabou ficando junto do Visionês, mas Shiori implora para a amiga de Watanabe para ficar junto dela. Ela não quer ficar com o Visionês. Esse ataque acabou chegando bem fundo no coração do Visionês. A amiga de Watanabe até pensa que ela não quer ficar com o Visionês porque ele é um garoto e ela é uma garota, mas quando ela olha para o rosto de Shiori, começa a pensar diferente. Depois corta para Watanabe e suas amigas, e do nada as duas começam a olhar para Watanabe. Elas querem falar algo ao verem Shiori com aquele rostinho. Elas querem tirar umas dúvidas e perguntam o que ela acha do Visionês, se ela tem uma pontinha de sentimentos por ele. Elas querem saber. O Watanabe se cora toda. Ela não está nem negando mais, e suas amigas tiraram suas dúvidas, e elas já tinham percebido, afinal são melhores amigas, e por isso dói vê-la assim. Elas também querem saber quanto ao popularzinho, afinal ela tem uma doença por ele. O Watanabe fica toda para baixo, perdida em seus pensamentos, mas suas amigas se jogam nela para animá-la, fazendo o Watanabe se sentir um pouco
melhor. Depois o Watanabe se separa de suas amigas sorrindo, mas assim que ela sai, suas amigas ficam se perguntando se o Visionês e a Shiori começaram a namorar. Elas não sabem, mas elas perceberam que havia algo acontecido com eles. Elas então começam a pensar em algo para ajudar o Watanabe, e acabam vendo um folheto de um festival de fogos de artifício, e decidem bolar um plano com isso. Depois o Visionês está arrumando o yukata para o Watanabe. O Watanabe fica reclamando para ele puxar mais e deixar bem apertado. Ela gosta de bem apertadinho, mas o Visionês não consegue, porque ele é um vijola. O Watanabe está se arrumando para o popularzinho e fica toda animada, e o Visionês fica resmungando e perdido em seus pensamentos, de que se puxar o cordão ela irá ficar toda exposta. Sua imaginação está indo muito longe, é avançada. O Watanabe pergunta para o Visionês de qual forma ele gosta de amarrar o yukata. O Visionês, depois de pensar, responde que gosta do que parece um laço, mas o Watanabe acha infantil. Diz ela que o popularzinho diferente dele gosta de estilos mais maduros. O Watanabe fica tirando onda do coitado, que ele pode ficar assistindo aos fogos de artifício da varanda, solitário. E enquanto isso, ela e o popularzinho estarão numa boa, e ela ainda manda ele não ligar para ela só porque estará solitário, porque ela estará ocupada com o popularzinho. O Visionês começa a mexer no yukata. Ele está nervoso, porque o tecido do yukata é fino e ele pode sentir tudo dele. O Visionês está sendo afetado por esse ataque, mas ele não é o único. O Watanabe está levando dano com esse ataque também, só que ela fica fingindo que isso não é nada demais. Depois corta para o festival, onde as amigas de Watanabe ficam elogiando ela, de que ela está muito bonita. Suas amigas fizeram um plano para ela ficar com o popularzinho. Suas amigas ficam tentando animá-la, falando que ela está linda de yukata, que vai dar tudo certo com o popularzinho, para ela ter mais confiança. O Watanabe começa a tocar no seu yukata e fica pensando no Visionês que vestiu para ela, e ela vai mostrar isso para o popularzinho. Ela então começa a pensar no popularzinho e no Visionês. Ela tem muita coisa na cabeça, nem ela sabe o que quer, mano. Depois de ficar perdida em seus pensamentos, ela fica confiante e vai tentar fazer o que pode. Nesse momento, os amigos do popularzinho chegam. Os caras ficam com cara de peixe morto e se desculpam, falando que o popularzinho disse que foi chamado para dar uma ajuda no trabalho e não vai poder vir. Um tal de Terafune fica se desculpando com o Watanabe e tenta usar isso como desculpa para sair com ela no festival. Ele tem uma queda pro Watanabe, mas a amiga de Watanabe o segura, impedindo dele ficar iludido. Ele então sai carregado pelos seus amigos. Ele foi preso com suspeita de paquerar alguém. Depois as amigas de Watanabe saem também, deixando o Watanabe sozinha, pensando na vida. Ela pensando que o popularzinho ia vir, então vestiu um yukata. Passou muita maquiagem e passou mais tempo do que o normal arrumando o cabelo. Ela achou que essa seria sua chance, que se ela se encontrasse com o popularzinho algo mudaria. Mas quando ela soube que o popularzinho não ia vir, ela se sentiu aliviada e fica se perguntando por que se sentiu assim. Ela tem medo de fazer uma escolha, porque depois de fazer não tem mais volta. Nesse momento ela acaba vendo o popularzinho com a Shiori e fica paralisada. Ele devia estar trabalhando, mas ele está com a Shiori. O Watanabe literalmente levou um choque com esse ataque, sem saber o que pensar. Nesse momento suas amigas chegam e o Watanabe está toda para baixo, parecendo uma doente, e fica dando desculpas. Suas amigas vendo isso falam que é melhor ela ir para casa. Enquanto isso o Visionês está na varanda, perdido em seus pensamentos. Ela está pensando que o Watanabe e o popularzinho devem estar numa boa agora, fazendo coisas de cultura, coisas tipo ficar de mão dadas, se agarrando, beijando. O Visionês já fez isso tudo com o Watanabe e pensa como vai ser com o popularzinho. Ele está com ciúme e fica se achando porque já fez isso tudo antes do popularzinho. Nesse momento ele recebe uma ligação do Watanabe e quando ele atende, ele ouve a voz da Watanabe chorando e fica se perguntando o que aconteceu. O Watanabe não está falando nada com nada, só fica chorando na ligação. O Visionês pergunta onde ela está agora e se arruma para sair. O Watanabe fica só chorando e chamando o nome dele. Ela não está bem da cabeça. O Visionês começa a correr para sair, mas ela desliga o celular sem falar onde está. E quando ele ia sair, ele vê o Watanabe chorando no chão da porta de seu apartamento. O Watanabe está só no choro e água e fica se desculpando, sem explicar nada. O Visionês vendo isso não fala nada, só observa. E quando o Watanabe estava se afogando literalmente, ele chega nela no estilo modo alfa, agindo feito um homem que não é, sem perguntar nada. Ele simplesmente só fala bem-vinda de volta, Kari. E o Watanabe se afogando em sentimentos, se joga no Visionês. Os dois ficam agarradinhos e depois desse afogamento de sentimentos, os dois ficam na varanda vendo os fogos de artifício e voltaram ao normal. O Watanabe pergunta se ela ficou bonita com o yukata. Ela quer alimentar seu ego. O Visionês fica apaixonado na paisagem, mas ele responde que a forma de laço ficaria melhor nela. Ela está escondendo a vergonha. O Watanabe fala que ele está com ciúmes. O Visionês todo sério fala que não sabe dizer. Ele não negou dessa vez. O Watanabe ouvindo isso tocou seu coração. Ela ficou feliz e segura em sua mão e coloca nela, falando que está tudo bem, que está tudo bem ele fazer o formato de laço. Ela olha para ele toda corada e fala que ele pode fazer como gostar. O Visionês recebeu esse ataque. A paisagem está bonita. O Watanabe se vira para o Visionês. O Visionês fica reunindo coragem. O Visionês, depois de um século perdido
perdido tentando reunir coragem para fazer um laço, ele finalmente começa. O Rufus tenta fazer o laço olhando para o celular. O Watanabe então pega o celular para mostrar um vídeo de como fazer. Nesse momento o Rufus chega muito perto do Watanabe, fazendo ela ficar assustada e deixando o celular cair. Mas o Rufus foi rápido e segurou o celular, fazendo os dois ficarem agarradinhos. O Watanabe pelo visto gostou, até segurou a mão do Rufus para ele não soltar. Ele manda ele ficar desse jeito e chamá-la pelo nome. Se o Rufus chamá-la pelo nome, ela acha que irá conseguir tentar de novo. Ela então reúne coragem e chama de Akari. O Watanabe sentiu esse ataque e gostou. Ele manda ele continuar. O Rufus continua a chamá-la de Akari repetidas vezes, fazendo o Watanabe ficar doidinha. E nesse momento os fogos tocam bem alto, fazendo eles voltarem para a realidade. Eles ficam olhando para os fogos de artifício agarradinhos e achando isso muito bonito. O Watanabe agora está feliz e agradece por ele não perguntar o que aconteceu hoje. O Rufus com isso tenta agir feito um macho alfa, mas ele só não perguntou porque ele não queria saber. Ele torce para que ela se dê bem com o popularzinho, mas quando ele ouviu o Watanabe chorando pelo telefone, quando ele notou que ela voltou para casa, ele se sentiu aliviado e fica se perguntando por que se sentiu assim. Ele não sabe, porque é retardado. Eles então continuam a ficar olhando os fogos de artifício na varanda agarradinhos, e assim termina o episódio. O episódio começa com Shiori pensando na vida. Ela está pensando no seu beijo com o Visionês, que não conseguem conversar direito desde esse dia, e fica se perguntando até quando as coisas vão ficar assim. Sua amiga também fica pensando na vida. Ela está pensando na Shiori. O Visionês está em seu quarto jogando, e o jogo está mandando ele escolher uma dama que combine mais com ele. E se ele fizer escolher errado, o reino estará acabado. Isso foi tipo indireta para ele parar de ser retardado e escolher alguma das duas. Mas o Visionês, igual no mundo real, não sabe o que fazer. O Watanabe em seu quarto fica olhando sua sorte no celular, e a sorte no amor diz que está na hora dela pensar no que é mais importante para ela. E com isso o Watanabe fica pensando na vida. Está todo mundo pensando na vida aí. Depois corta para o Watanabe e o Visionês. Os dois estão nervosos para olhar os resultados do teste. O Visionês reúne coragem e vai olhar. Eles ficaram em 13º, e com isso sua vida de casal descontinua. O Visionês entrou no banho e começa a pensar na vida. Ele está pensando no Watanabe, que o Watanabe está agindo normalmente como se nada tivesse acontecido. Ela chorou tanto, mas mesmo assim parece gostar do popularzinho. O Visionês fica para baixo, e nesse momento o Watanabe chega aí enquanto ele tomava banho. Ele está exposto, mas ela não está nem aí para isso. Ela chega no desespero pedindo que la salve. O Visionês fica confuso. Salvá-la de quem? O Watanabe fica implorando para ele salvá-la de uma aranha. O Visionês com isso começa a reclamar, com a voz da razão. Ele fala que está pelado, mas o Watanabe não está nem aí para isso. Ela não liga para um corpo como o dele. Ela não quer saber de um corpo de um Visionês. Esse ataque foi poderoso que até feriu o coração do Visionês. O Watanabe então segura em sua mão e o leva arrastado. Ela manda ele dar um jeito na aranha. Chegando na sala, a aranha não está mais lá. Ela sumiu. O Visionês manda ela se acalmar e pergunta o tamanho da aranha. Ela é minúscula, mas mesmo assim o Watanabe está com muito medo e fica se agarrando no Visionês de uma forma elegante, com certas partes macias o tocando. O Visionês está lidando com algo gigante. O Visionês começa a olhar para o Watanabe e pensa que ela é adorável quando está comportada. O Watanabe quer comer doce, mas está com medo de ir para a cozinha sozinha. Então leva o Visionês arrastado. Depois eles estão no sofá. O Visionês pergunta até quando ele tem que ficar aqui. O Watanabe fala até que ele pegue a aranha. O Watanabe começa a fazer movimentos elegantes para cima do Visionês. Desse jeito ele não aguenta. Ele está sentindo a sensação de uma coisa gigante em suas pernas. O Watanabe então fica toda comportada do nada e pede para ele toda kawaii para ele ir com ela até o banheiro. Num banheiro todo elegante, o Watanabe pergunta se o Visionês está aí. Ele está. Ele ficou do lado da porta se escondendo. O Watanabe manda ele tampar os ouvidos. Ele nessa hora se toca. Fica todo corado e tampa os ouvidos para não ouvir. Ele não quer ouvir, mas sua imaginação é muito avançada. O Watanabe então sai de fininho e envergonhada. O Visionês também decide ir para o banheiro. O Watanabe com medo fica na porta esperando ele sair. Ela está querendo morrer. Ela está morrendo de vergonha. Ela está com tanta vergonha que quer sumir. Mas ela começa a pensar que ainda bem que está com o Visionês, porque ela nunca seria capaz de pedir algo assim para o popularzinho. O Visionês então sai do banheiro, agindo de forma elegante, estendendo sua mão para ela. O Watanabe pensa 2 vezes antes e pergunta se ele lavou as mãos. Ele lavou, elas estão recém-lavadas. O Watanabe então segura em sua mão e fica feliz. Depois o Watanabe está fazendo as unhas, como se nada tivesse acontecido. O Watanabe olha para o sorvete do Visionês e também quer. Ele manda ela ir pegar no congelador, mas ela está com medo da aranha. Ele então vai pegar uma colher para ela, mas o Watanabe fala que não, porque ela não pode usar as mãos. Ela quer na boquinha. O Visionês começa a pensar em um beijo indireto e o Watanabe tira onda dele, que ele é infantil. O Watanabe chega no Visionês todo elegante, falando que quer o dele, e fica com a boca aberta. O Visionês com esse ataque teve que usar toda sua força de espírito para se acalmar. Ele então pega a colher com sorvete e vai dar na boquinha. O Watanabe come e fica de sorrisinho no rosto. Ela gostou. Depois
Depois dessa, o Visionista pergunta se algo de bom aconteceu hoje. O Watanabe novamente chega no Visionista de forma elegante. Olhando assim até parece um casal. Os dois ficam aí batendo papo de como seria se eles se conhecessem de outra forma. Eles também falam de casais que já estão namorando seus pares. Nada muito importante. Até que o Watanabe do nada chega nele falando que tal nós namorarmos também. O Visionista com isso fica paralisado, sem falar nada. O tempo parou nesse momento para os dois. E como o Visionista ficou com cara de retardado, o Watanabe se vira e fala que foi zoeira. E muda de assunto na mesma hora, agindo como se não fosse nada demais. O Visionista só fica olhando para ela paralisado. Ele ainda está pensando no que ela falou. E fica se perguntando por que ele pensou nisso. Que de jeito nenhum ela estava falando a sério. Ele também pensa se ela tivesse falado a sério no que responderia. O Watanabe também começa a pensar na vida. E quando ela olha para o Visionês, ela vê um ser de outro mundo. Um rabisco com olhos. E pelo visto é a aranha que ela falou. Com isso ela fica muito assustada e se joga no Visionês com tudo. E manda ele fazer algo. Mas ele não consegue porque ele está lutando com algo mais forte aqui. Sua força de espírito. Várias partes elegantes o tocando. Ele não está aguentando. Ele fica todo vermelho. Ele está sentindo coisas macias e quentes. E quando ele ia perder a razão para esse ataque, o Watanabe chega nele com mata-leão. E manda ele fazer algo com essa situação. O Visionês está quase morrendo aí. Depois que a situação já foi resolvida, com aquele rabisco com olhos que se chama aranha, o Visionês manda ela comprar um exterminador de insetos. Mas o Watanabe não quer. O Visionês fala que se seu próximo marido de insetos, o Watanabe não está nem aí. Porque se ela chamar um certo alguém que se chama Visionês, ele aparece na hora. Ela falou isso de uma forma bem elegante, que esse ataque chegou no coração do Visionês. Eles então vão para seus quartos. Os dois estão em suas camas. O Visionês está dormindo e o Watanabe está acordada, pensando na vida. Ela está pensando no Visionês. Ela está apaixonada, mas não sabe o que fazer ainda. Depois corta para Shiori na varanda pensando na vida. Nesse momento o popularzinho chega e pergunta se aconteceu algo. Eles então sentam no sofá para conversar. Shiori fala de uma amiga que reencontrou o garoto que ela gosta. E essa amiga e o garoto se beijaram. Claro que essa amiga é a Shiori. E o garoto é o Visionês. E o popularzinho sabe disso também. Ele não é retardado. O popularzinho depois de ouvir isso fica sem reação. Parece que ele tem uma queda por Shiori, né? Shiori fala que foi um acidente, de que eles não estão namorando ainda. Mas ela não sabe como encará-lo agora. Que sua cabeça não para de pensar num beijo daquele dia. Mas ela não sabe se conta ou não como ela se sente. Ela tem medo. O popularzinho ouvindo isso fica todo paralisado, sem reação, que até derramou seu chá. Porque ele sabe que não é nenhum amigo e sim da Shiori essa conversa. O popularzinho para baixo fala que se houver uma chance de dar certo, acha que ela deveria tentar. Porque afinal ela gosta de alguém e pode dizer o que sente essa pessoa. Que seria um desperdício se ela chegasse tarde demais, como ele. Shiori se desculpa, mas o popularzinho age feito macho alfa. Ele fala que só não quer que sua amiga se arrependa. Ele manda ela ter mais confiança. Depois corta para sua amiga, falando a mesma coisa do popularzinho, para ela ter mais confiança. Shiori e sua amiga ficam aí conversando. Nada muito importante, mas nessa conversa dá para perceber que sua amiga tem um gosto diferenciado. Shiori está arrasando corações. Depois chega o tal do Terafune que gosta da Watanabe. Ele chega para conversar com a amiga de Shiori. Ela é sua esposa. Ele fala que chamou o popularzinho para passar a noite toda no karaokê depois da janta. Ele dá a ideia delas comer e passar a noite juntas em uma de suas casas. A amiga de Shiori ficou toda envergonhada. Por que será, né? Terafune chega nela, ajudando sua esposa, para ela passar uma noite quente só as duas. Esse Terafune sabe das coisas. Shiori gostou da ideia e fala para fazerem isso. Com isso a amiga de Shiori ficou feliz agora. O Terafune tem muita consideração e sai se achando todo. Ele já sabe da situação porque sua esposa contou. Depois Shiori com sua amiga no café combinaram de passar a noite em sua casa. Shiori dá a ideia de dormirem juntas, mas assim sua amiga não aguenta. A tentação é muito forte. E também fala para tomarem banho juntas. Depois dessa sua amiga até se engasgou com a bebida. Elas ficam aí de bobeira conversando. Nada muito importante. Até que Shiori fala que tem muitas fotos dela e o Visionês pequenos em seu quarto. Com isso sua amiga fica para baixo. E nesse momento ela recebeu uma ligação. E se desculpa falando que não poderá ir porque sua mãe pediu algo de última hora. Depois corta para o Visionês e seu amigo. Seu amigo está reclamando da vida. É injusta demais. Porque o Visionês tem tanta sorte e ele não. Ele quer uma namorada de verdade, não é de mentira. Ele quer deixar de ser um virjola. Mas desse jeito tá difícil, né? E depois de ficar perdido em seus pensamentos, ele irá acabar com a sorte do Visionês. O Visionês ficou até com medo. Depois corta para Shiori andando em algum lugar do mundo. Ela está pensando na vida. Ela continua pensando em seu beijo com o Visionês. Até que do nada ela para e começa a ver coisas. Ela está até lendo errado agora. Voltando para o Visionês e seu amigo. Seu amigo vai usar seus lábios para substituir suas experiências passadas. O Visionês está morrendo de medo. Isso não vai substituir sem acabar com ele emocionalmente. Nesse momento ele olha para o lado de fora e vê a Shiori, olhando para eles paralisada, vendo essa situação de terror. Shiori então vai embora como se não tivesse visto nada. E é porque ela não viu nada mesmo. Mas na cabeça do Visionês ela viu algo pior do que um filme de terror.
e sai correndo até ela para explicar a situação. Shiori andando por aí fica pensando que tem algo de errado com ela. Ela confundiu o nome da loja de tigela de atum para tigela de beijo. Sua cabeça só está pensando em beijo agora. Nesse momento chegou o vigilante tentando explicar a situação de terror. Ele fala que ela entendeu errado, que aquilo não é o que ela pensa. Shiori pensa que ele está falando de seu beijo com ela. O vigilante continua falando que queria que ela não entendesse errado, que foi tipo um acidente. Shiori fala que sabe, na cabeça dela é o beijo deles. Shiori tenta agir normalmente e se desculpa falando que não está incomodada, sendo que ela não para de pensar nisso. O vigilante se sente aliviado e começa a falar de seu amigo do nada. Shiori pergunta por que seu amigo entrou nessa história. O vigilante fala do que ela viu no restaurante, mas ela nem sabia que ele estava no restaurante. Nesse momento os dois se bugam todo, sem entender nada, e ficam morrendo de vergonha. Shiori se desculpa, ela pensou que ele estava falando do beijo. O vigilante vai na onda também, ele entendeu tudo errado. E depois disso tudo, o vigilante pega a sacola de Shiori e vai carregando junto com ela. O vigilante começa a pensar se ele fosse um casal com a Shiori se seria tipo assim, mas ele acha que é o único que pensa assim, porque ele é um retardado. Shiori fica feliz por ele ajudá-la a carregar a sacola. Shiori começa a falar do que aconteceu na enfermaria. O vigilante se desculpa, que a culpa foi toda dele. Shiori fala que ele não tem nada que se desculpar, porque ela gostou, e foi ela que pediu para ele ensiná-la a arte de beijar. E além disso, ajudou ela muito a entender certas coisas, e ela não achou ruim, ela gostou. Depois dessa, o vigilante não sabe o que pensar. Ele pensa que apesar dela dizer isso tudo, ela ainda quer ser apenas seu amigo para toda a vida. Ele pensa assim porque é retardado. Com isso, os dois ficam se olhando com o rosto de quer aquilo, com pensamentos de baixaria. Mas o gato do nada acabou com o clima, fazendo eles voltarem para a realidade. Depois dessa, Shiori começa a sentir o clima quente. Por que será, né? Ela se vira para o vigilante falando para ir embora. Com isso, o vigilante pensa no passado, de quando eles iam para casa juntos. E esse vai ser o terceiro verão desde que Shiori voltou. E assim termina o episódio. O episódio começa com a Sensei avisando das férias de verão. O vigilante fica pensando na vida e olha para Shiori pensando no que ela vai fazer durante as férias de verão. Depois o amigo do vigilante lhe dá um folheto de trabalho de verão. E ele colocou o vigilante nesse trabalho sem consultá-lo. O vigilante fica pistola, porque ele é um antissocial que não consegue atender clientes. Seu amigo entende, porque ele é a mesma coisa. E como ele não queria ficar sozinho, ele colocou o vigilante nessa. E enquanto seu amigo fica fazendo loucura sem sentido, o vigilante acaba derrubando o panfleto. Shiori pega, e quando o vigilante se vira, ele vê uma beldade 10/10. Quando Shiori vê o panfleto, ela fala que também irá participar desse trabalho com sua amiga. O amigo do vigilante fala que ele e o vigilante também irão participar. Shiori ouvindo isso fica toda feliz, porque o vigilante também vai participar. O vigilante fica no mundo da lua, pensando na Shiori, de querer trabalhar com ela e dormir lá com ela. Com isso, o vigilante começa a vir com suas imaginações avançadas, imaginando Shiori com ele, em várias ocasiões, em eventos culturais. Esse ataque foi muito poderoso. O vigilante com sua imaginação fica doido. Ele foi para o céu, mas seu amigo faz ele voltar para a realidade, saindo do mundo da lua. Depois o vigilante chega em casa e não vê o Watanabe, até que de repente o Watanabe aparece todo elegante, com várias coisas reveladas, que o vigilante ficou doido. Ela aparece com um biquíni bem elegante perguntando o que o vigilante acha. Esse ataque foi muito poderoso, que deixou o vigilante sem fala. O vigilante não consegue tirar o olho dessa paisagem. O Watanabe fica rindo de sua cara porque está toda vermelha. O Watanabe fica falando e falando, mas o vigilante está hipnotizado. Ele não consegue tirar o olho, ele não está ouvindo nada. O Watanabe percebe isso e chega nele todo elegante falando que ele está secando demais. Ele secou seus olhos olhando para essa paisagem. O vigilante acha impossível evitar de olhar. Ele não tem forças para isso. O Watanabe, para matar o coitado, chega nele todo elegante revelando certas partes, deixando o vigilante hipnotizado novamente. O vigilante está com desejo em seus olhos, que o Watanabe até saiu de perto e foi colocar um casaco. O vigilante depois volta à razão e pergunta se para onde ela vai ter algum homem. Ele fala que se ela vai usar isso, ele se sentiria melhor se tivesse um homem por perto, que não é seguro só com garotas. O Watanabe fica feliz e fala que não é isso, que ela vai para um trabalho de meio período. O vigilante também fala que tem um trabalho de meio período. Ele acha isso uma coincidência. Ele também fala que Shiori estará lá. Com isso o Watanabe fica para baixo. O Watanabe, para disfarçar, tenta agir normalmente. E ela pergunta para o vigilante se ele vai se sentir sozinho separado dela. Ela quer saber e começa a se jogar em cima do vigilante todo elegante, atacando ele com tudo. O vigilante está tendo uma visão muito boa daí de baixo. O Watanabe continua mandando ele dizer. Ela quer ouvir ele falando que estará com saudades. O vigilante fica sem entender porque ela está agindo assim. O Watanabe não vai sair de cima dele até ele dizer. Ele fica atacando ele, mandando ele dizer que vai sentir falta dela. Os melões começaram até a balançar, mano. O vigilante assim não aguenta. Depois o Watanabe para e fala, toda corada, que irá sentir saudade, e fica se agarrando no vigilante. O vigilante com isso tenta dar uma despertinho e tocar em certas partes da Watanabe. Ele não está aguentando esse ataque, e eles ganharam pontos com isso. Depois o Watanabe se levanta e age
agem normalmente, falando que só fez isso para ganhar pontos. O Vigilante só aceita. Depois o Vigilante manda ela vestir alguma roupa. Ele não está aguentando essa visão. O Watanabe pergunta se ele gostou ou não do biquíni. O Vigilante fala que ele não odiou, porque ele é um homem, só na identidade mesmo. O Watanabe com isso fica feliz e fala que irá usar o outro biquíni. Ela fez o Vigilante falar isso tudo para nada. O Watanabe então se levanta e todo elegante fala que veste isso só para ele. O Vigilante ficou todo corado com esse ataque. Nesse momento o Vigilante vê na mesa um panfleto, que é o mesmo que o dele, e percebe que o Watanabe vai para o mesmo lugar que ele. Depois corta para ele desembarcando do navio. O popularzinho então começa a explicar de como vai ser. O Watanabe fica babando toda para o popularzinho. Eles então vão para seus quartos. Basicamente, eles irão se dividir entre trabalhar na cozinha ou no salão. Shiori então chega no Vigilante e pergunta se ele vai para a cozinha ou salão. O Vigilante responde cozinha, porque ele se sente desconfortável em atender clientes. Shiori então com isso decide para a cozinha também, com segundas intenções, claro. Com isso o Vigilante fica feliz de poder ficar junto de Shiori. Depois corta para Watanabe. O popularzinho chega bem perto dela para ajudá-la, fazendo ela ficar toda corada. Ela está morrendo de felicidade com isso. Enquanto isso, o Terafune, amigo do popularzinho, fica olhando para os dois. Ele está hipnotizado. Shiori e sua amiga estão na cozinha. Sua amiga aponta para o Vigilante, que é com quem ela gostaria de estar. Ela manda Shiori mostrar seu lado de mulher e fala para ela fugir do título de amiga de infância neste verão. Com isso, a amiga de Shiori manda o Vigilante pegar algo que está no alto, falando que Shiori não alcança. O Vigilante então chega junto delas e olha para Shiori inclinada tentando pegar e acha isso fofo. O Vigilante e Shiori então ficam aí de boa e sua amiga sai para não incomodar. O amigo do Vigilante até tenta chegar aí para fazer merda, mas sua amiga não deixou e o leva arrastado. O Vigilante e Shiori ficam de paquerinha. Para ser mais exato, ficam de bobeira, porque o Vigilante é retardado. O Vigilante e Shiori então vão colocar chantilly no café. Ele tem dificuldade de acertar dentro. Shiori, para consolá-lo, fala que tudo bem, porque essa é a primeira vez. O Vigilante fica corado. Shiori fala que tudo bem e manda ele colocar bem devagar e com cuidado. O Vigilante então vai colocando bem devagar. Esse diálogo faz sua imaginação pensar merda, mano. E Shiori continua falando dessas paradas de colocar bem devagar. E quando o Vigilante fez entregar tudo, ela manda ele continuar assim e começar a se mover lentamente. Ou as ideias, mano. E quando ele estava se movendo lentamente, Shiori chega bem perto dele, encostando seus melões nele, fazendo o Vigilante sentir esse ataque. Ele apertou o chantilly muito forte e deixou Shiori toda meladinha, bem na cara. O Vigilante todo corado se desculpa por deixar ela meladinha. Shiori com isso começa a rir de sua cara, que também está melada. Shiori então percebe que sua cara também está suja e manda o Vigilante tirar isso para ela. O Vigilante fica encantado com essa paisagem e começa a limpar o rosto de Shiori. Shiori então começa a sentir a mão do Vigilante quentinha e pensa no que sua amiga disse, para ela fugir do título de amiga de infância. Com isso, Shiori olha para o Vigilante de uma forma elegante e segura em sua mão, falando para ele olhar ainda mais para ela. O Vigilante com isso fica empolgado e vai tentar beijá-la. Shiori também sentiu o clima e vai nessa, mas quando ia rolar a baixaria, Shiori olha para as amigas de Watanabe olhando para ela tudo pela janela. O Vigilante fica sem entender. As amigas de Watanabe ficam secando os dois e Shiori com isso fica morta de vergonha. As amigas de Watanabe então chegam e se desculpam por incomodar eles. Shiori fica escondendo o rosto de vergonha e pensa que o Vigilante tem nojo dela agora. E o Vigilante pensa que ela odeia agora. As amigas de Watanabe então saem daí. Shiori se desculpa com o Vigilante. O Vigilante vai na onda também. Depois corta para Watanabe e suas amigas curtindo a vida. Os dois vijolas também estão aí, secando as novinhas, admirando a vista. O Vigilante então olha para o maiô de Watanabe, que está diferente, e começa a pensar no que ela falou, de que aquele biquíni é algo que ela só veste para ele. E fica todo feliz com isso, pensando se é isso mesmo. Depois chega Shiori e sua amiga, perguntando por que eles não estão com roupa de nadar. Os dois vijolas só ficam admirando a visão. Shiori então chama eles para ir ali, e quando eles olham para onde é, ficam doidos. O ali dela é um hotel de cultura, se é que você me entende. E assim termina o episódio. O episódio começa continuando do episódio anterior, onde Shiori fala para ir ali, e todos pensam que é um motel, mas na verdade, ela só estava falando do mar que fica em direção ao motel. Eles ficam aí fazendo castelinho de areia. O amigo do Vigilante não perde tempo e fica admirando as paisagens. É só a chance de contemplar os biquínis de tão perto. O Vigilante vai na onda também e fica olhando para Shiori, que normalmente ela fecha a roupa com todos os botões, mas agora tem coisas reveladas. O Vigilante está se sentindo no paraíso. Shiori então faz ele voltar para a realidade e fala para fazer um túnel no castelo, que eles faziam isso quando pequenos. Cada um vai cavar de um lado até se juntarem. Shiori então começa a vir com suas falas de cultura, o mandando enfiar com cuidado e devagar. Só se faz de inocente essa daí. Eles então cavam bem fundo e se acham, e ficam de sorrisinho bobo. Shiori se sente como se estivesse voltado para o passado, e o Watanabe vendo isso fica com ciúmes, com o rosto emburrado. Depois corta para eles jogando Jokenpou, para ver quem vai comprar as coisas, e o Watanabe e o Vigilante ficam juntos. Eles saem e só vê casais em todo canto. O Vigilante então vê no chão um panfleto, dizendo que namorados têm 20% de desconto. O Watanabe dá a ideia de fazerem isso, para ganhar o desconto.
assunto, afinal eles são tecnicamente casados. O Rufus com esse ataque fica todo vermelho. Eles então chegam na loja e pedem seu pedido. O atendente fica com inveja do Rufus pela sua namorada linda. O Watanabe fica fingindo ser sua namorada, mas o Rufus não sabe o que fazer e fica rindo igual um retardado. Eles então vão aguardar o pedido. O Watanabe fala do seu sorriso forçado e manda ele ser mais firme como seu namorado. O Rufus reclama, ele não sabia o que fazer, afinal ele nunca teve uma namorada na vida, e pergunta para o Watanabe o que seria melhor fazer. O Watanabe responde que ele devia agarrá-la e dizer que tem orgulho de tê-la como namorada. O Watanabe sonha com esse tipo de coisa. O Rufus então vai pegar o pedido, e quando ele sai chegam os caras falando com o Watanabe. Ele então quando chega, ele vê uns caras dando em cima de Watanabe. Ele ainda pensa se são conhecidos. Que retardado. Quando o Watanabe vê o Rufus já chama ele. Ele chega com cara de retardado e pergunta se eles são conhecidos. Os caras ainda falam que são conhecidos dela, mas é claro que não é, diz o rosto de Watanabe. Eles estão paquerando ela, e o Rufus percebeu isso. Os caras perguntam se ele está com ela, e ficam agarrando o Watanabe. O Watanabe está toda nervosa, sem saber o que fazer. O Rufus então gaguejando todo fala se eles poderiam deixá-la ir, porque ela não está gostando. Os caras pensam que o Rufus quer ficar com ela também. O Rufus então segura o Watanabe e puxa ela, agarrando ela com estilo, e fala que ela é sua esposa. Esse ataque tocou o coração de Watanabe. Os caras então saem vazados daí. Eles não querem saber de uma casada. O Rufus fica esperando eles irem embora, e o Watanabe está emocionado com esse ataque. Seu coração está disparado. Até que o Rufus do nada se desculpa pelo que fez. O Watanabe sem entender nada. O Rufus está se desculpando porque acha que ela odiou ele fazer isso e chamá-la de esposa. O Watanabe fica com raiva, porque ela amou isso, e chega nele o chamando de irritante, falando que ninguém disse que não gostou. O Rufus fica sem entender. O Watanabe fala para ele não decidir as coisas sozinho, e também fala que achou que ele foi muito bem depois de estragou tudo. Ela fala isso toda corada. O Rufus fica todo corado depois que ela fala isso, e o Watanabe chega nele admitindo que seu coração disparou. Eles então vão embora, e o Watanabe vai empurrando ele. Ela não quer que o Rufus a veja, porque ela está toda corada com aquele ataque dele. Aquilo tocou seu coração. Depois corta para as meninas tomando banho. Uma paisagem linda de se ver. Elas ficam de bobeira, conversando de amor e relacionamentos. Nada muito importante. Quando o Watanabe sai do banheiro, ela vê o Rufus. Os dois ficam igual dois retardados. O Rufus ficou bem queimado. O Watanabe então vai resolver isso para ele, e chama ele para sentar perto dela. O Rufus fica todo envergonhado. O Watanabe pensa que ele quer que ela vá embora. Ele fala que não é isso, que se ficarmos só nós dois pode ser meio esquisito, que podem tirar sarro deles. O Watanabe não se importa com isso. Ela chega no Rufus o agarrando. O Rufus tenta fazer ela sair de perto dele. Ela está com medo de ser visto com ela assim. O Watanabe então chegou agarrando de forma bem elegante. O Rufus sentiu esse ataque. O Watanabe está toda sentimental e para baixo, porque desde que chegaram aí, eles não têm se falado, e ela não gostou dessa distância. O Watanabe então, toda elegante, fica se encostando no Rufus. Ela quer sentir ele. Nesse momento, a amiga de Watanabe aparece. O Rufus então, na velocidade da luz, se levanta. Seu coração está disparado. O Watanabe tenta agir normalmente. Ela fala que só estava dizendo para o Rufus pagar um suco. A amiga de Watanabe se aproveita da situação e manda ele pagar para ela também. O Rufus então foi lá pagar o suco delas, e nesse momento ele não teve coragem de chamar a Kari pelo nome e chama ela de Watanabe. Com isso, o Watanabe fica pistola, e ele nem sabe por que ela está com raiva, só sabe que ela está com raiva, e ele fica pensando no que fez de errado. O Watanabe manda mensagem para ele, ordenando que em 10 segundos ele se encontre com ela, e ainda olha para ele com um olhar de morte, e o Rufus fica morrendo de medo. Chegando no local, o Watanabe fica olhando para ele com raiva, e ele já foi se adiantando e pede desculpas. Ele nem sabe o que está rolando, e já se desculpa. Ele admite que não tem ideia do que é. O Watanabe com raiva manda ele não se desculpar sem saber o motivo, e o chama de burro. O Rufus admite que é burro, pelo menos isso ele sabe. O Watanabe do nada começa a tirar o casaco todo elegante. O Rufus já fica no desespero. O Watanabe revela o biquíni sem bardés, e o Rufus reconhece esse biquíni, e pensa que ela falou a sério quando disse que ia mostrar esse biquíni só para ele. O Watanabe fala que estava ansiosa de vir com ele até o mar, e reclama que ele só fica pensando no que as outras pessoas pensam deles, de que ele fica ignorando, e ela odeia isso. O Rufus com isso pensa que a Kari parece estar com ciúmes, mas ele não leva isso a sério. Ele acha que ela está tentando enganar. O Watanabe fala que ele não gosta de que as pessoas a vejam com ele. O Rufus fala que não é isso, que por ele ser quem é, um Rufus retardado, se ele ficasse do seu lado, faria passar vergonha. Ele tem muita consideração, mano. O Watanabe fala que isso não importa, de que ela escolhe quem fica do seu lado. Não importa se é um Rufus retardado ou um burro em forma humana, mas o Rufus fala que gente como ele se importa com isso. O Watanabe então puxa para ela toda elegante e fala que ele dizendo essas coisas a fazem se sentir sozinha. Ela então chega com sua mão em seu rosto e toda elegante fala para ele olhar para ela em partes elegantes. Ela regala o olho do Rufus. Ele ficou sacudido, toda corado, mandando olhar, de que em casa ele só fica olhando para seus melões. Ela fica sacudindo seus melões toda elegante diante do Rufus, tão perto e ao mesmo tempo tão longe. O paraíso está diante dele. O Rufus está ficando louco com esse ataque.
ataque, muita resistência. O Vigilante então se afasta dela para conversar, porque senão ele ia enlouquecer ali. Eles então vão conversar agora. O Watanabe fala que odeia isso, de deixar de ser um casal fora de casa, que ela chama pelo sobrenome, de que ele a ignorem. Ela odeia isso tudo. Ela também fala que odeia quando vê ele conversando com outras garotas. O Vigilante fica ouvindo isso tudo, e não pode deixar de fazer uma pergunta. Ele fala que ela parece estar com ciúmes. O Watanabe então se levanta assustada, e toda envergonhada fica negando o que ele falou. O Watanabe então consegue convencer o Vigilante com o que falou, e o Vigilante aceita. Ele é muito pessimista, ele acha impossível ela sentir ciúmes dele. Nesse momento, Shiori e sua amiga aparecem aí, e se sentam num banco onde eles estavam e ficam conversando. Enquanto o Watanabe e o Vigilante ficam em uma posição bem elegante e perigosa em vários sentidos. Para o Vigilante, claro, eles estão escondidos em um lugar bem apertado, que o Watanabe fica em cima do Vigilante. O Watanabe começa a pensar que mesmo tão perto um do outro, ela não existe no coração do Vigilante, e pensa de quando ela só tinha olhos para o popularzinho, que ela conseguia ser muito mais otimista, e com o Vigilante do seu lado tem sido muito divertido, que ela começou a ficar com medo dele se afastar. Ela está confusa, e ela odeia esse sentimento. Os dois continuam aí em uma posição bem elegante. Ela está diante ao céu, e não faz nada. Tinha que ser um Vigilante mesmo. A amiga de Shiori então percebe um barulho. Shiori fica morrendo de medo com isso. O Vigilante com isso começa até a suar, e deixou cair na Watanabe, nos melões dela, que o Watanabe fica sentindo desse ataque e se mexe. Shiori e sua amiga então ouvem esse barulho, e o barulho continua. Shiori com medo fala com sua amiga para ir embora. Shiori sai carregando sua amiga com ela, e saem daí. O Watanabe então manda o Vigilante sair logo de perto dela, e reclama que mesmo nessa situação ele não tira os olhos de seus peitos, sendo que ela queria que ele visse. Vai entender, né? O Vigilante fica pistola, falando que ela só estava tirando o sarro dele, e ainda dá uma lição de moral, falando que se tudo que ela disse foi coisa de seus impulsos, ele não vai mudar nada. O Watanabe com isso fica sem resposta. Ela não aguentou a verdade na cara, e fica para baixo escondendo seu rosto, e chorando fala que odeia o Vigilante. Ela não aguenta mais, ela está com muita vergonha, ela está morrendo. O Vigilante está todo ofegante, ele está resistindo à tentação dos dois nesse momento, ele não está aguentando mais. O Watanabe nesse momento fala que seu joelho está tocando e o manda se afastar. Ele fala que não é seu joelho que está tocando. O Watanabe com isso fica toda corada, ela soube na hora o que é. O Vigilante não aguentou, e fica se desculpando por isso. Ele perdeu a luta. O Watanabe manda ele levantar o rosto. Ela fica olhando para o Vigilante toda corada, enquanto o Vigilante está quase morrendo aí. Ela pergunta se isso aconteceu porque ele olhou para ela. Ele nesse momento cai em cima dela todo ofegante. O Watanabe fica desesperada, pensando que ele quer fazer coisas de cultura com ela, e fala que não pode. Ele desmaia e fica caído no chão quase morrendo. Depois corta para o Vigilante já bem. Ele teve uma insolação leve. O Watanabe e o Vigilante não conseguem nem se olhar direito. O Vigilante se desculpa. Ele soube que ela mandou alguém para carregá-lo, e também se desculpa por várias coisas que aconteceram. O Watanabe fala para ele não ficar se desculpando, e se levanta e reclama falando o que ele quis dizer com você não queria que eu te visse assim. O Watanabe está toda corada, e fica falando que toda hora ele fica olhando para ela em casa, então deixou porque sentiu pena dele. E também fala que em vez de ele ficar olhando para esse tipo de coisa, ela quer que ele olhe para outras coisas nela. Ela quer conhecer o Vigilante melhor também, saber mais dele, já que ainda são um casal. Ela fala isso toda elegante, e ele apenas concorda. E assim termina o episódio. O episódio começa com as meninas dormindo, menos Shiori. Ela não conseguiu dormir. Depois revela um flashback, onde Shiori e sua amiga ficam na varanda conversando, e o Watanabe chega aí. Suas amigas perguntam onde ela estava. Ela havia sumido. O Watanabe fala que estava no mar. Shiori fica observando o Watanabe, e nesse momento ela vê o Vigilante, e percebe que ele também estava no mar. Com isso sua cabeça já começa a pensar besteira. Esse foi o motivo dela não conseguir dormir. Depois corta para o Vigilante saindo de seu quarto. Ele também não conseguiu dormir. Descendo as escadas ele vê a Shiori, e fica todo corado. A visão de Shiori de pijama é um ataque que bate muito forte. O Vigilante fica até com inveja do população que pode ver isso todos os dias. Shiori queria perguntar algo para o Vigilante, mas não teve coragem. Os dois então vão cada um para seu canto. O Vigilante se encontra com o Watanabe no caminho. O Watanabe age normalmente com ele. Ele também tenta agir normalmente. O Vigilante foi escovar os dentes, e o Watanabe pergunta por que ele parece meio para baixo. O Vigilante fala que não foi nada, mas o Watanabe começa a perturbar sua mente do que aconteceu na noite passada, quando o Vigilante perdeu a luta e despertou a zona. Ele fica encostando seus melões todo elegante no Vigilante, que ele fica todo corado. O Vigilante então foi lavar o rosto, pensando na vida, e o Watanabe sai daí falando todo elegante que isso vai ser um segredo de marido e mulher. O Vigilante pensa que ela vai abusar muito dele agora com isso, mas está feliz porque ela apenas riu disso, porque desse jeito o clima não acabou ficando esquisito. Depois corta para o Vigilante perguntando para Shiori se ela vai participar daquela coisa hoje à noite. Shiori fala que vai, mas quando o Vigilante fala que vai ser um teste de coragem, Shiori fica desesperada e pergunta para o Vigilante o que fazer, porque ela tem muito medo dessas coisas. Shiori está preocupada porque desse jeito ela vai incomodar a pessoa que for seu par. O Vigilante fala que seria legal se eles fossem um par, porque ele já conhece
conhece a Shiori e não seria um incômodo para ele. Shiori fica muito feliz com o que ele disse. Ele fala que ama muito esse seu jeito gentil de ser. Ela disse que ama. O coração do Virginius parou nesse momento. Esse ataque foi potente. Shiori percebe o que falou e fica toda envergonhada tentando explicar. O Virginius responde para ela, falando que entende, sendo que ele não entende merda nenhuma. Shiori então foi jogar o lixo. No momento que ela sai, o Virginius fica pensativo, querendo saber o que esse ama poderia significar. Nesse momento, seu amigo chega. O Virginius fica assustado. Seu amigo com inveja começa a reclamar da vida e fala para ele não se sentir o maioral aqui, e aponta para ele falando que Shiori não disse que ama ele, sim sua personalidade. Ele fala que sabe disso, porque é retardado. Seu amigo pergunta para ele se ele quer poder. O Virginius fica sem entender nada. Seu amigo fala do poder de formar um par com Shiori. Agora o Virginius ficou interessado, e pulando a explicação, ele vai adulterar esse sorteio para ajudar seu amigo. Depois corta para as meninas fazendo o sorteio. Shiori ainda está pensativa do fato que irá incomodar seu par, mas sua amiga fala que irá ficar tudo bem. Depois o amigo do Virginius e a amiga de Shiori se encontram. Ela dá o resultado do sorteio das meninas. Ela também está fazendo parte desse plano. Também é revelado que o Virginius pediu para seu amigo fazer mais um par, que o Watanabe e o Popularzinho. Ele não queria deixá-la sozinha. Então anoiteceu e os pares já estão formados, como já esperado. O Virginius vai ficar com a Shiori e o Watanabe com o Popularzinho. O Watanabe está morrendo de medo. Ela já quer ir para casa. O Popularzinho então segura em sua mão para acalmá-la. O Watanabe fica toda curada com esse ataque. O Watanabe então começa a comparar a mão do Popularzinho com a do Virginius. Mesmo nessa situação, ela ainda pensa no Virginius. O Watanabe então vai pegar seu celular para olhar o bate-papo e percebe que o celular não está. Ela deixou cair. Depois corta para a linha de chegada, onde já estão quase todos lá. Shiori então chega aí correndo de medo e vai direto para sua amiga agarrando. Ela estava com muito medo. O amigo do Virginius já chega nele, perguntando se ele fez algum avanço. Ele não conseguiu fazer nada, porque Shiori estava muito assustada. As amigas de Watanabe percebem que ela está demorando muito. O Virginius com isso fica com ciúmes. Ele fica pensando em besteiras, e nem ele mesmo sabe porque está irritado. Que retardado. Do nada começa a chover. O Popularzinho então ligou para avisar que o Watanabe deixou o celular cair. Eles se separaram enquanto procuravam. O gerente manda todos voltarem para seus quartos, que ele irá resolver essa situação. O Virginius fica no mundo da lua. Shiori então chega nele, mandando ele voltar com ela, mas o Virginius ignora. Ele ignorou Shiori, se desculpa com ela e fala que vai tentar achar o Watanabe. O Watanabe está andando por aí perdida na chuva e sem celular. Enquanto isso, o Virginius todo ofegante fica chamando que nem doido na tentativa de achá-la. O Watanabe está toda para baixo, pensando na vida. O Watanabe ouve um barulho e pensa que é o Virginius e chama seu nome bem alto, mas era o Popularzinho. E o Virginius achou o celular de Watanabe e fica se perguntando onde ela está. O Popularzinho fica aliviado de saber que o Watanabe está bem. O Watanabe está toda corada. Eles então vão para um lugar se refugiar da chuva. O Popularzinho avisa para o povo da situação. O Watanabe se acalmou agora. O Popularzinho então se desculpa por não ter sido o Virginius. Ele fala isso na zoeira. O Watanabe fica toda envergonhada com isso. O Popularzinho começa a rir que nem doido do nada. Ele achou o rosto dela hilário na hora. O Watanabe envergonhada tenta explicar a situação. O Watanabe tenta falar que a pessoa que ela gosta é ele, mas o Popularzinho tenta fugir dessa conversa. Enquanto isso, o Virginius está se molhando na chuva, mas Shiori chega aí com um guarda-chuva para salvá-lo. Ela também avisa que acharam a Watanabe, de que ela está com o Popularzinho agora. Com isso, o Virginius fica para baixo. Eles então se sentam num banco. Ele está para baixo igual um idiota, que Shiori até percebeu isso. O Virginius fica falando de como ele é patético, pelo menos isso ele sabe, mas Shiori fica elogiando, falando que ele não é patético e blá blá blá. Shiori também fala que sente inveja de Watanabe, porque ela conhece um Virginius que ela não conhece. Shiori quer conhecer a versão marido do Virginius. O Virginius fala que ele e o Watanabe não estão apaixonados, que não muda nada só porque viraram um casal. Ele fala isso de uma forma toda sentimental, e Shiori não conhecia esse lado do Virginius, e fica pra baixo. O Virginius então pergunta como Shiori está indo com o Popularzinho, e fala do acontecimento da enfermaria, do ato de beijar. Shiori com isso fica toda vermelha. Shiori fala que não aconteceu nada, ela não fez nada com o Popularzinho. Desde aquele dia, ela nunca mais fez algo parecido. Shiori também fala que seu primeiro beijo foi com ele, e pergunta se com ele foi a mesma coisa. O Virginius depois dessa fica sem resposta, e antes dele falar algo, Shiori se levanta e se desculpa por perguntar isso. Ela não quer ouvir mais. O Virginius então se levanta e segura em sua mão. Shiori do nada começa a ficar todo emocional e se joga no Virginius todo elegante, falando que ele esteve ao seu lado todo esse tempo, mas agora se sente sozinha. Shiori começa a falar várias coisas vergonhosas. Ele só fica paralisado com esse ataque. Shiori então fala que seu Watanabe não é especial para ele. Ela quer que ele mostre isso, algo que o Watanabe não sabe, e se inclina todo elegante para fazer algo elegante, as baixarias. Shiori agora está atacando com tudo, só para no dia seguinte os dois ficarem igual dois retardados se olhando. E voltando para o Popularzinho
Watanabe, o popularzinho fala que ela é como se fosse uma irmã mais nova para ele. O Watanabe com isso percebe que ele está dando um fora nela e fica para baixo, mas mesmo assim ela pensa que tem que se esforçar. Ela então reúne coragem. Ele fala que se ela se tornasse sua esposa e passasse um tempo juntos, ele mudaria de pensá-la como sua irmã mais nova. O Watanabe do nada fica se perguntando a razão dela se esforçar tanto, nem ela mesma sabe. O popularzinho então se desculpa e revela que ele já sabia há muito tempo de seus sentimentos. O Watanabe com isso fica toda envergonhada. O Watanabe era muito óbvia, até o popularzinho fala isso. Não foi difícil de perceber. O popularzinho fala que fica feliz por esse sentimento, mas ele já está apaixonado por alguém. O Watanabe na mesma hora, sem dúvida, fala que é a Shiori, mas o popularzinho começa a rir igual um retardado. Ele fala que isso é um mal entendido enorme. Ele fala que não tem nada com a Shiori. O Watanabe agora quer saber quem é então. Ele fala que é alguém que ela não conhece. E nesse momento é revelada uma imagem bem pesada do popularzinho olhando a pessoa que gosta fazendo coisas de cultura com alguém. Senti até pena do popularzinho agora, mano. Ele fala para o Watanabe que é um amor não correspondido, e ele sabe o quanto isso dói. Então quando ele pensa que fez o Watanabe passar pela mesma coisa, ele se sente muito arrependido e culpado. Mas ele ficou aliviado quando ouviu ela falar o nome do virjonês. O Watanabe com isso aceita seu sentimento pelo virjonês, e agora está com medo de contar para ele e deixar as coisas esquisitas. O popularzinho tenta animá-la e espera que ela possa se divertir vivendo esse amor de agora. O Watanabe então conta tudo o que sentia pelo popularzinho e agradece ele por tudo e fala que gostava dele. E assim essa história de amor do popularzinho Watanabe que nunca se iniciou chega ao fim, com essa declaração emocionante. O Watanabe então, depois de chorar muito, ela decide fazer o melhor que pode com o virjonês, para não se arrepender. Ela aceitou seus sentimentos pelo virjonês. O Watanabe então dorme junto do popularzinho. O popularzinho começa a olhar para o Watanabe, pensando no que ela falou e que ele gosta da Shiori. Ele não esperava que ela pensasse isso, e espera que não tenha surgido rumores esquisitos por aí. Enquanto isso, o virjonês e Shiori estão se beijando no meio da chuva, uma cena linda de se ver. E assim termina o episódio. O episódio começa com a Watanabe num santuário. Ela foi rezar e fica decidido o valor da oferenda. Ela escolhe o valor maior e se desculpa com os deuses, falando que a pessoa em que vive pensando mudou. Ela então foi pedir ajuda para os deuses. Depois revela um flashback, onde o virjonês e Shiori ficam igual dois retardados, não conseguem nem se olhar mais. O amigo do virjonês pensa que algo indecente aconteceu, e o Watanabe fica olhando para os dois, sem saber o que pensar. Depois volta para o Watanabe rezando. Ela tenta pensar otimista e fala que fará tudo o que puder, e por isso ela pede a benção dos deuses. Enquanto isso, Shiori está em sua varanda. Ela não consegue esquecer de seu beijo com o virjonês e fica pensando todo dia. Ela fez aqueles ataques tudo para cima do virjonês só para depois ficar igual dos retardados, e fica se perguntando por que fez aquilo. Diz ela que estava em pânico. Depois aparece um flashback, onde Shiori fala que seu primeiro beijo foi com o virjonês e pergunta para ele se com ele foi a mesma coisa, e fica pensando que antes de seu beijo com ele na enfermaria, o virjonês já tinha feito com alguém. Ela não queria saber, mas foi fácil de perceber. Shiori então reflete um pouco de que a esposa do virjonês é Watanabe, e fica se perguntando se é apenas amiga de infância. Ela odeia isso, porque parece que ela tem um caso com ele. Shiori então começa a se perguntar do que ele estava sentindo quando a beijou. Shiori do nada fica corada e começa a cheirar sua roupa, a mesma roupa que beijou com o virjonês. O que será que ela estava pensando, hein? Depois corta para o virjonês jogando, e ele começa a pensar em seu beijo com Shiori. Ele pensou que era sua chance de tornar realidade seu primeiro amor ao qual já tinha desistido, mas depois Shiori se desculpou várias vezes. Ela fez aquilo tudo só para depois se desculpar, e com isso o virjonês fica se perguntando o que ela estava sentindo. Ele está sem entender porque ela o beijou e depois se desculpou. Ele não sabe o que fazer. Ele então desiste de pensar nisso e vai sair. Ele então foi escolher um mangá, e quando ele ia pegar um, acaba se esbarrando com a Shiori. Eles ficam igual dois retardados, rindo igual idiotas e falando nada com nada. Eu irei pular esse contexto. Com isso o virjonês se sente aliviado, porque o clima não ficou ruim. Ele achou ótimo conseguir conversar com ela hoje. Depois eles vão para o lado de fora, e está chovendo muito. O virjonês não está com guarda-chuva e fica todo nervoso pensando no que falar para puxar assunto. Shiori do nada pergunta se ele quer ir para sua casa, a do casamento simulado. Até a chuva passar, ela quer conversar um pouco mais com o virjonês, e claro que ele ia aceitar, né? Eles então vão para seu apartamento. Chegando na porta, Shiori manda esperar um pouco. Ela foi conferir se tem bagunça, e depois abre a porta todo elegante o chamando de querido, como se fossem casados. O virjonês ficou todo corado com esse ataque. Ela então senta no sofá e começa a olhar em volta. Shiori senta do seu lado, e os dois ficam corados sem saber para onde olhar. O virjonês do nada fala que o cheiro está muito bom. Shiori fica corada e se vira, e percebe que o virjonês estava falando do café. Ela pensou que ele tinha falado dela. Depois os dois ficam lendo no sofá. O virjonês fica olhando para
Shiori e se sente muito feliz nesse momento. Ele nem tem ideia do que está lendo no mangá. O Virginês começa a analisar Shiori, falando de suas roupas, sua pele, seu pulso, seu cheiro, seus cílios, de que ela é adorável. Shiori então se vira para o Virginês e pergunta se tem algo de esquisito nela, afinal ele está secando demais com os olhos. Eles ficam igual dois retardados. Shiori então se levanta e vai até seu quarto e fica se olhando no espelho refletindo suas ações, pensando na vida. Ela acha que o Virginês está entediado, que ele quer ir embora e fica se perguntando o que vai fazer se ele começar a odiá-la agora. E o Virginês está nessa também, se perguntando se ela odeia agora. Ela então começa a pensar em seu beijo com Shiori e pensa que tem que conversar disso com ela. Nesse momento o Shiori aparece, o mandando olhar para fora. Há dois arco-íris no céu. Eles acham isso muito bonito e ficam olhando da varanda. Shiori então quer tirar uma foto e chama o Virginês. Eles tiram a foto, ficou boa. O Virginês pede para Shiori mandar foto para ele também. Ele então olha para Shiori e pensa em perguntar do beijo. E quando ele ia falar, Shiori mostra uma foto com todos juntos. Mas na cabeça do Virginês ele só conseguiu ver o Watanabe. Com isso ele desistiu de falar com a Shiori e fala que não foi nada. O Virginês então fica olhando o arco-íris com Shiori e pensando que não entende seus sentimentos. Depois corta para o Virginês já em casa, pensando na vida. Ele fica pensando porque decidiu não dizer nada naquele momento. Nesse momento ele recebe uma mensagem. Ele pensa que é de seu amigo, então ignora. Mas as mensagens não param. E quando ele vai ver o Watanabe está com tédio. O Virginês fala que também está com tédio. O Watanabe fica toda corada com isso. Ela está muito tensa e nervosa e ela odeia isso. O Watanabe então reúne coragem e chama ele para sair. O Virginês fica todo corado, sem entender por que ela chamou ele para sair nas férias de verão. Isso não vai dar pontos para o casamento simulado. Ele acha que isso deve ser uma armadilha, mas mesmo assim ele foi para o local marcado, chegando 10 minutos antes. Ele começa a pensar que o Watanabe não vem, mas mesmo assim fica aí parado esperando. 15 minutos depois o Watanabe chega aí, correndo que nem doida. Ela demorou demais para se arrumar e esqueceu o celular em casa e se desculpa por isso. O Virginês fala que está tudo bem, porque ele não pensou que ela viria de verdade. O Watanabe fica pistola com isso, afinal ela agora gosta dele, né? O Watanabe então todo elegante pergunta para ele se está bonita. O Virginês não consegue falar nada. O Watanabe com isso fica pistola novamente. Esse Virginês é uma merda mesmo. O Virginês então fala que essa roupa ficou ótima nela. O Watanabe fica feliz com isso e fala que essa combinação de roupas é só pra ele, porque ele gosta de coisas assim. O Virginês fica corado e sem entender nada. O Watanabe então segura em sua mão e o leva arrastado. Ela quer ir para um monte de lugares hoje e o Virginês fica todo envergonhado sem entender que situação é essa. O Watanabe fica agindo normalmente, como se fosse sua namorada, e o Virginês realmente não está entendendo nada. Ele fica se perguntando por que o Watanabe está saindo com ele. O Virginês foi tomar seu milkshake e achou muito gostoso. O Watanabe pede para tomar um pouco também. O Virginês fica sem jeito. O Watanabe então todo elegante toma seu milkshake. Ela achou amargo. O Virginês fica todo corado. Ele considerou isso como um beijo indireto. O Watanabe fala para ele não ficar envergonhado com coisas assim, porque assim até ela fica com vergonha. O Virginês fica sem entender porque o Watanabe está agindo desse jeito. Ela está muito elegante. Depois eles vão para uma loja de gatos. O Watanabe acha os gatos muito fofo. O Watanabe fica fazendo carinho nos gatinhos. O Virginês só fica observando ela. Eles então vão para vários lugares, loja de roupas, pegar bichos de pelúcia em máquinas e etc. O Watanabe depois fala que vai enviar as fotos para ele. E quando ele vê a foto deles no café com gato, ele fala que essa foto parece coisa de família. O Watanabe com esse ataque fica em choque. E o Virginês ainda fala que o gato é o bebê. Depois ele percebeu a merda que falou e fica todo envergonhado tentando explicar. O Virginês fica pensando que ela vai ficar com nojo dele agora, mas o Watanabe apenas riu disso. Ela achou hilário. O Virginês fica sem entender e começa a pensar se ela realmente o convidou porque queria sair com ele. O Watanabe então do nada decide comprar um talismã no santuário. No caminho ele se depara com Shiori. Shiori percebe que eles estavam juntos e pergunta se eles vão embora agora. O Watanabe fala que vai até o santuário. Shiori com isso fala que também estava a caminho do santuário. Ele chama o Watanabe para postar uma corrida até o santuário. O Watanabe aceita o desafio. Elas então dão suas coisas para o Virginês carregar e ficam em posição para começar a corrida. Isso é tipo uma disputa pelo Virginês. Elas então saem correndo a toda velocidade e começa a tocar uma música sentimental do nada. As duas minas mais gatas da escola gostam desse Virginês, mano. É por isso que dizem que o amor é cego. Elas estão correndo para valer e por onde elas passam mostra a evolução da vida, de pequenos para namorados, de namorados para casados, de casados para família com filhos. Elas então depois de correr muito chegam num local e lá elas se deparam com um casal de idoso e o nome do marido é Jiro, o mesmo nome do Virginês. Elas com isso falam que ele se parece com o Virginês e começam a rir e o Virginês chega aí morrendo. Ele não tem ideia do que está acontecendo. Eles então vão para o santuário, jogam as moedas e começam a rezar. O Virginês olha para as duas e
revela que esse lugar é famoso por realizar desejos amorosos. Ela então volta a rezar, mas não revela por quem ele pediu. E no fim de tudo, tanto o populazinho Shiori como o Virgem Watanabe estão no rank A. Isso significa que eles já podem trocar de par. E assim termina o episódio.